Annyeonghaseyo! Olá e sejam muito bem-vindos ao podcast Fila do Meio. Eu sou Irias e hoje temos um episódio muito especial para os nossos ouvintes, um episódio inteiramente dedicado ao cinema sul-coreano. Uma surpresa gigante para quem decidiu ver este episódio sem ler o título. Devido à recente explosão de popularidade em produções sul-coreanas a um nível mundial, com a vitória grandiosa de Parasite nos Oscars, Bong Hive e o estrondoso sucesso Squid Game na Netflix, o mundo inteiro finalmente abraça o cinema estrondoso da Coreia do Sul. Por isso aproveitamos esta explosão para colocar o destaque merecido neste país. Se fosse por mim, este episódio estaria 20 horas comigo a falar sem parar sobre este tema, mas felizmente tenho os meus dois amigos e colegas de fio condutor para tornarem este podcast mais interessante, divertido e menos chato. Comigo tenho o Rafael. Isto foi uma ideia muito idiota? True, yeah. Quer dizer, ou foi não, só podem descobrir no final do episódio. E comigo temos também a Sara. Eu não acredito que o Rafael foi apresentado primeiro. Isto foi... Calma, eu ia dizer que isto foi por ordem alfabética, mas acho que não é assim. Não, estava certo, amigo, estava certo. Agora borraste a pintura. Ok. Eu confundo sempre. Mas já, isto é um episódio inteiramente dedicado ao cinema da Coreia do Sul. Antes de iniciarmos o podcast, vou só mencionar que claramente o cinema de um país é carregado de imensa história e por isso, para evitar atingir proporções do Senhor dos Anéis em termos de tempo, vamos colocar o foco no cinema sul-coreano após o ano 2000, com uma breve introdução da sua história, breve entre aspas, porque sou eu a falar, umas pequenas questões para o Rafael e a Sara e finalmente umas recomendações pessoais para assistirem. De certa forma, começar após 2000 até faz sentido porque foi neste período que sucedeu o Korean New Wave, uma época marcada pelo fim da censura, início da independência cinemática e pela liberdade de expressão criativa. A fase onde surgiram alguns dos melhores realizadores de sempre, todos ao mesmo tempo com obras fantásticas. Foi precisamente na Korean New Wave que a sétima arte recebeu Bong Joon-ho, Park Chan-wook, Kim Ji-woon, Lee Chang-dong, Kim Ki-duk, entre muitos outros. Durante os tempos, o Korean New Wave permaneceu na Coreia do Sul, apesar de ter começado a expandir a sua audiência com participações em festivais internacionais. Foi somente em 2004, com Old Boy de Park Chan-wook, que o cinema sul-coreano atingiu o interesse, curiosidade e fascínio de uma audiência mundial, principalmente online, sendo o vencedor da Grand Prix em Cannes. E, tendo dito isto abre a minha primeira pergunta a vocês. Qual foi a vossa primeira experiência com o cinema sul-coreano? Queria só antes responder à tua questão. Não, isso depois respondo depois. Esqueçam, quando formos aos destaques eu digo o que eu tenho para dizer. Então, mas tem a ver também com o que eu vou dizer agora. Ok, eu acho que vou responder à tua pergunta, então, e depois dizer aquilo que tinha para dizer. Então, eu quase que tenho a certeza que o primeiro filme que eu vi foi o Old Boy. Estranhamente, porque eu tenho um problema, não é? E vocês sabem que eu não posso ver o número 2 de uma trilogia, não é? Mas aconteceu. Porquê? Porque eu não sabia que era uma trilogia, obviamente. Pois. Então acho que o meu primeiro contacto com o cinema coreano foi o Old Boy e fiquei completamente de queixo caído. E era isso que eu ia dizer, que em relação a este episódio, depois nas nossas sugestões vocês vão perceber que este filme não está presente, pelo menos na minha lista, não é? Das outras é surpresa, apesar de eu já saber. Mas os nossos ouvintes não sabem. Mas não vai estar na minha lista por um motivo muito específico que, quando passarmos então aos nossos destaques, explicarei. É isto. Old Boy for the win. Rafael, tira-te. Não vale a pena, porque a minha história é exatamente ponto por ponto. Boa. A história da Sara. Exatamente. Ponto por ponto. O primeiro filme coreano que eu vi foi Old Boy. Também sem saber que era uma trilogia. Só vi depois mais tarde dos outros dois. E não assim há tão pouco tempo quanto isso. Portanto, era parvo eu estar a repetir a mesma história. Exatamente a mesma coisa. Old Boy foi o primeiro. Eu achei, uau, isto não pode haver mais coisas assim. E a verdade é que havia. Foi muito interessante porque realmente Old Boy, que no início me pareceu quase uma anomalia porque estava habituado a outro tipo de cinema, tu começas a perceber que não é um caso raro no cinema coreano e também é por isso que estamos a fazer este episódio. E tu, João? Pois, isto vai ser um segmento muito rápido porque a minha primeira experiência também foi Old Boy. Descobri através das revistas da Premiere, isso tudo na altura em que ainda havia revistas dedicadas ao cinema em Portugal à venda, por menos 5€. Aliás, por menos 3€. E foi assim que eu descobri o Old Boy e também não sabia que era parte de uma trilogia. Fiquei obcecado com o cinema do Park Chan-wook. Ainda me lembro que isso abriu depois o meu caminho todo à procura de cinema sul-coreano em Portugal, que na altura era impossível. Simplesmente impossível. Eu metia no YouTube os títulos dos filmes que eu encontrava no IMDb e nada.
tipo, na altura a única forma de ver filmes era no YouTube, filmes internacionais. Mas Deixa-me só dizer uma coisa, malta que nos está a ouvir, nós não combinamos isto, nós temos a mesma história e não tínhamos sequer falado em off sobre esta situação. Portanto, True, é completamente eu não surpresa. nada disto foi mencionado antes, por isso. Somos todos um aglomerado de clichês. Yeah. de facto. Tipo, eu fiquei tão obcecado com o cinema de paixão que quando o seu filme do Thirst estreou cá em Portugal, eu não lembro se foi num festival ou se foi mesmo nos cinemas, eu meti-me de joelhos a suplicar ao meu pai, por favor, leva-me a Lisboa para ver o Thirst. Eu quero ver este filme, quero ver este thriller erótico sobre um padre a tornar-se vampiro, por favor. Ok, todos partilhamos mais ou menos a mesma experiência. Tipo, acho que foi inevitável porque, como eu mencionei, foi a experiência mundial, de certa forma, a primeira introdução ao cinema sul-coreano. Segunda pergunta, qual é a vossa opinião deste cinema? Assim, tipo, brevemente. Dito em breve. Olha, continuando a conversa anterior, é engraçado como é que um filme de um país, vamos generalizar assim, faz com que tu queiras ter interesse e queiras procurar mais sobre esse país, sobre essa cultura. Ainda por cima, nós cá em Portugal que não estamos habituados a receber esse tipo de conteúdos. Portanto, a maior parte mesmo ainda hoje em dia, aquilo que nós consumimos mais aqui é o cinema de Hollywood. E então é tão bom e é tão fresh ver cinema coreano. Eles são tão originais e, voltando ao tema do Old Boy, são tão bons a fazer filmes e a retratar o cinema de vingança, não é? O género de vingança, que é completamente fascinante. E então eu acho que é bom ver cinema fora de Hollywood, mais especificamente os coreanos, que são mestres não só neste género de vingança que estamos a falar, mas no terror, no drama, até em comédias, portanto há tudo para todos os gostos, é impossível falhar. O cinema coreano para mim tem a particularidade que a mim sempre me disse mais, é o facto de ter em todos os níveis o nível de entretenimento que tem um filme de Hollywood e aposta mesmo no entretenimento. Por exemplo, quando olhas para o cinema europeu, que tenta muitas vezes, ou é muitas vezes, mais introspectivo, mais... não quer dizer a palavra calmo, porque a palavra não é... Um pouco isso, exatamente, mas menos aposta no entretenimento. O cinema coreano consegue juntar as duas coisas, consegue não só ter um gigantesco valor de entretenimento, como consegue ter uma gigante substância. O melhor exemplo disso, se calhar, é outro filme que não está nesta lista por razões óbvias, porque já se disse para dizer que era Parasite, que não só é um filme extraordinário em termos de entretenimento e de enrolar géneros e tudo mais, como tem também muita capacidade por baixo de ter subtexto. E o cinema coreano, e principalmente o cinema coreano pós-censura, nota-se que a censura reprimiu de tal forma aqueles realizadores e aquelas visões artísticas que a partir dessa altura parece que lhes tiraram as algemas e saiu tudo cá para fora. E todos os filmes são de emoções muito intensas e é tudo vivido muito intensamente. Todas as coisas são brutais, seja a violência, seja o sexo, seja mesmo o sentimentalismo. E essa mistura tão interessante entre a parte do valor de entretenimento, o subtexto e o facto de sentir-se muitas vezes que não há qualquer tipo de limites para o que estas pessoas estão a fazer e que não estão constrangidas por nada, torna, se calhar nesta altura, o cinema coreano já é olhado praticamente como um país a respeitar muito em termos de cinema, quando, se calhar nesta altura, quando falamos de cinema francês, cinema italiano, cinema britânico, falamos se calhar ainda mais facilmente de cinema coreano do que alguns destes países que já tinham uma indústria tão mais estabelecida. É mais por aí. Sim, porque é também um cinema que explora muito, não tem medo, é destemido, não há qualquer medo de tornar as personagens absolutamente ridículas e absurdas. Aliás, a maior parte dos protagonistas de muitos dos jogadores que vamos mencionar não são exatamente representados como badass ou fixe interessantes. Aliás, o Old Boy, que é um filme que não vamos mencionar, por razões mais tarde vamos mencionar, que... Tipo, a própria personagem do Odessa, que para muitos fãs iria ser visto como que tão badass, ou dá porrada em toda a gente, e o Park Chan-wook representa-o também como completamente ridículo, absurdo e patético em vários instantes. Eu acho que em todos os sentidos é um filme, é simplesmente um cinema, no geral, é destemido, não tem qualquer medo de entrar em temas tabus, de ir para o exagero, de atirar-se completamente para o fogo. Eu quero também agora fazer uma rápida menção que foram alguns pequenos momentos, não vamos falar muito sobre o Bong Joon-ho,
Por razões óbvias, é atualmente o realizador sul-coreano mais famoso e a sua filmografia inteira, felizmente, estreou recentemente em Portugal. Todos amamos o Bong Joon-ho e o Parasite, mas queremos aproveitar este episódio para destacar e recomendar outras obras menos conhecidas. E assim entramos agora para a parte das recomendações. Como mencionei, Oldboy foi a primeira abertura do mundo ao cinema sul-coreano e desde Oldboy que existe uma reputação forte acerca do cinema e a sua relação com violência. Mas existe uma razão por trás desta intensidade nas suas obras. O cinema da Coreia do Sul foi sempre marcado por críticas sociais e políticas, inevitável pois o país sempre lida com imensas transformações políticas, desde a ocupação do Japão, a guerra na Coreia, ou o imperialismo americano. O candonejo do cinema ocorreu durante um breve período de liberdade nos anos 50 e 60, mas foi rapidamente interrompido pela ditadura e por uma presença forte do governo no cinema. Como o Rafael mencionou, em relação do cinema com a censura, foi numa altura reconhecido como o cinema mais censurado de todos, pelo menos já estava no top, pelo menos do cinema que mais sofria censuras. Na sua batalha com a censura e propaganda, os realizadores aprenderam a inserir subtis mensagens políticas e sociais. E quando finalmente venceram esta guerra, estes artistas estavam livres para explorar os temas tabu que mantiveram consigo durante décadas. Um dos pontos fulcrais do cinema sul-coreano é a forma como carregam temáticas políticas e sociais fortes nas suas narrativas, por vezes parecidos para uma audiência mundial que desconhece a história do país. Numa entrevista, Bong Joon-ho, e agora é provavelmente a minha última menção de Bong Joon-ho, mencionou que o cinema sul-coreano tem uma reputação de ser extremo, mas a sua intensidade surge devido às extremas transformações políticas do país. Quando uma sociedade vive em condições extremas, a sua arte reflete essa vida. O exagero é uma forma de expressão, o seu cinema de terror e thriller é um dos maiores exemplos desta intensidade. Entre o sangue todo, existe sempre algo maior. Entre o sangue todo, existem as nossas recomendações. Dentro do género de terror, quais são os filmes que vocês querem recomendar? Atirem-se. Posso só dizer uma coisa? Que era aquilo que eu queria dizer há pouco, então o João já disse mais ou menos. Primeiro queria referir que foi muito complicado agendarmos a gravação deste episódio, meus amigos, porque estes dois senhores que aqui estão demoram imenso tempo a escolher coisas, a escolher. Isto não seria um trabalho impossível se os meninos tivessem logo escolhido 3 filmes, 3, mas não, deixem-me ver todos os cinemas, todos os filmes coreanos possíveis até eu escolher os 3 melhores e nunca mais saímos daqui. A culpa é vossa. Queria deixar isto aqui em registro neste podcast. Em segundo lugar, queria dizer que, como o João disse, não vamos falar de Parasite, mas acho que os 3 adoramos Parasite. Foi um dos melhores filmes. Eu saltei como se fosse um jogo de futebol quando o Parasite ganhou nos Oscars. Parecia uma moquinha. E também não vamos falar então da trilogia da vingança, como falámos agora, porque achamos que talvez mereça um episódio por si só. Se calhar esses 3 filmes, se calhar faremos qualquer coisita. E por isso decidimos fazer aqui umas escolhas mais alternativas e com nomes menos conhecidos também para vocês ficarem a terem umas recomendações assim mais diferentes do que aquilo que as pessoas estão habituadas, tipo Parasite, Oldboy, tudo a mesma merda. Pronto, como eu já fiz uma intervenção, Rafael, se quiseres ser o primeiro a dar um destaque. Pode ser. Ok, nós andamos aqui não sei quanto tempo a dizer que não vamos falar do Oldboy porque já está muito falado e tal e coisa, e é verdade. Mas o que é que nós acabamos de fazer? Há 2 filmes nestas listas que são do Park Chan-wook. É meio parvo, diga-se de passagem, dado que estamos a tentar evitar Oldboy. Mas se calhar o filme que eu vou falar agora, se calhar teria tido o mesmo impacto que teve Oldboy já não fosse o cinema coreano um bocado mais instituído quando saiu, que foi The Handmaiden, do Park Chan-wook. Ainda, por muito que eu adoro Oldboy, e adoro Oldboy, The Handmaiden ainda é o meu filme preferido do Park Chan-wook. A história é estranhamente simples, torna-se incrivelmente complexa ao longo. Se calhar ninguém fala de spoilers, porque isto, se calhar a ideia é nós sem spoilers, é uma sugestão. Se bem que a tua entra naquela lista. É bem óbvia, mas pronto, é o que temos. Lá está, não teve tempo para ver tudo e tal, e demoras muito, mas eu não vi nada. Pronto, é o problema do costume. Mas The Handmaiden trata uma jovem das camadas pobres da comunidade coreana, uma ladra, de certa forma, que é trazida para a casa de uma mulher extremamente rica para conseguir convencê-la a ser seduzida pelo homem que a obrigou a lá estar,
que é também ele um charlatão. Só que pelo meio existem sentimentos que vão aparecer entre esta ladra e esta mulher rica, e as coisas desenvolvem-se a partir daí. Lá está, a história do filme, e até acaba por ser algumas vezes um bocado sentimental, mas tal como falámos há bocado, tudo é levado ao extremo, mesmo o sentimentalismo dos filmes. E há outras coisas que vão ao extremo nesse filme, e já vamos falar sobre isso. Mas a primeira Handmaiden visualmente é extraordinária. Temos visuais, somente os cenários que foram criados, as casas, as salas que são criadas para The Handmaiden são absolutamente extraordinárias. E depois é uma visão interessante de solidariedade feminina, mas muito cruel, de certa forma. Quase uma destruição do patriarcado levada a um extremo que nem sempre acho que é tão feminista como poderia parecer à primeira vista. Não olho para The Handmaiden como um filme feminista de forma nenhuma, mas é um filme que tem uma visão interessante sobre, maioritariamente até a comunidade masculina, que eu achei particularmente interessante. Sei que os dois colegas que aqui estão comigo também gostam muito de Handmaiden. O filme, como tu disseste, Rafael, é extremamente bonito, e só pela tua... Eu só queria fazer aqui um apontamento muito rápido, que é só pela a sinopse que tu estavas a descrever, parece um puzzle o filme. O filme é um puzzle completo com aquilo, era que estávamos a dizer em off, que é os plot twists e todos a intercalar de histórias. Aquilo parece um puzzle completo, tal como a tua descrição do filme. Era só isso que eu queria dizer. Mas há é um lindíssimo. tom de Rashomon, de certa forma, há alguma parte de estrutura de Rashomon no filme. Sim, aliás, a parte que eu acho curiosa também muito no Park Chan-wook como realizador é a forma como ele brinca muito com a expectativa da audiência. O filme que eu também vou mencionar mais tarde também está um bocado inserido nesta ideia do que é real, o que é fantasia, o que é que está a acontecer mesmo, qual é a verdade das personagens. Em relação ao Handmaiden, é uma obra-prima dos melhores filmes sempre. Park Chan-wook é um deus. Este é daqueles filmes que devia ter sido nomeado em todas as categorias dos Oscars. E o facto de sequer ter conseguido uma nomeação dá-me um ataque cardíaco, caraças. Ganhou o Oscar de melhor filme de língua estrangeira na altura? Não, nem sequer foi nomeado. Não foi nomeado. Não. Aliás, o único prémio que ganhou foi o BAFTA. Ok, extraordinário. Yeah. Rafael, desculpa estar a fazer isto, mas eu tinha mencionado recomendações do género de terror. Por isso é bom saber que é bom saber que tu achas que o Handmaiden é um filme de terror. Tipo, eu só quero apontar isto. Pensei que já estávamos. Há vários momentos. Eu tinha mencionado mesmo dentro do género de terror, mas não faz mal. Todos os filmes do Park Chan-wook, de certa forma, têm uma boa tendência a filme de terror. Mesmo o outro filme que vamos mencionar aqui, existem algumas cenas que são absolutamente extraordinárias. São aterrorizadoras. Mas com isso não faz mal. Isto é tudo a andar para a frente. Sara, qual é a tua recomendação? Eu pensei que já estávamos nas nossas recomendações normais. Sim, não, mas é isso, recomendações de terror. Vocês têm todos nós temos filmes de terror. Mas eu tenho que fazer pela ordem que tu queres. Eu tenho que fazer pela ordem que tu queres, pá. Eu tenho aqui o meu guiãozinho. Isto é a minha ditadura. Peço desculpa. Não, só isto, atirem só. O que importa é... Vamos dar as nossas recomendações todas. Sara, qual é a tua recomendação? Mas queres que eu comece pelo outro? Agora não importa, por isso... João, eu quero-te ouvir falar de Handmaiden. Eu já disse... Não, desculpa lá, tu dizes que este filme é uma obra-prima. Pronto, obrigado. Fiz, eu sei, por isso é que eu escolhi. Diz-me mais alguma coisa, amigo. The Handmaiden é uma obra-prima, é um filme extraordinário. Pai, nunca é tão brilhante. Todos os níveis técnicos, a sério, aquilo é uma maravilha de observar. Tipo, desculpa, mas não só o design de produção, a banda sonora, tudo, mas é possivelmente das histórias de romance mais belas que alguma vez observei, caraças. É lindo. Eu choro no final, durante uma cena de sexo. Eu não devia estar a chorar durante uma cena de sexo, mas estou. E não é por ser triste, é por ser tão comovente, é por ser tão belo. Toda esta história de romance, da ideia de dependência de outra pessoa. Não é exatamente dependência, mas a ideia de encontrar alguém que está lá para te assistir, para te tirar deste mundo em que não tens tipo liberdade, em que não tens qualquer forma de expressão pessoal, porque é um filme, é um thriller erótico, romance, é muitos géneros diferentes. O Park Chan-wook é sempre o mestre dos géneros, em que ele mistura todos os géneros num só filme. E é incrível como o Park Chan-wook pega nesses géneros todos e compõe uma obra tão especial como é Handmaiden.
para mim é por isso que eu estava a tentar não dizer muito, porque para mim é simplesmente uma obra-prima. E tipo, eu estar a dizer isto dos vários filmes que vou dizer, não queria estar a retirar tipo, a razão também de escolha. Portanto, vamos assumir que o João vai dizer que tudo o que nós escolhemos são obras-primas, está bem? Pronto. É muito aqui possível. já, É muito possível. Mas Maiden é uma obra-prima ainda mais especial. A verdade é que The Handmaiden é realmente um filme extraordinário, mas Não me mates, Rafael. não, eu continuo a ter alguns problemas com aquela cena de sexo. Qual? Porque nota aquela alongada, vamos dizer assim, porque percebe-se a milhas que o filme é feito por um homem. O sítio onde está a câmara, o tempo que demora, a forma da câmara. Houve alturas em que eu pensei, uau, este gajo está mesmo a dar uma disparo no meio e está a enfiar a câmara em todo lado. E não acho que seja de apoio à história, nem acho que seja de apoio ao mood a partir de uma certa altura, porque aquilo é tão longo e passa por diversas interações daquilo que na altura, quando vi a primeira vez, perguntei-me e agora perguntei-me outra vez. Chateámos tanto o cachis por causa das cenas do Blue is the Warmest Color. Aquilo que aqui está não é tão mau, mas também não está isento dos mesmos problemas que estava o Blue is the Warmest Color. E acho que isso continua a ser problemático. Por muito que seja um thriller erótico, eu percebo que o seja, e aquela cena tem substância por si só, mas a forma como está executada e o tempo que demora não está, acho eu, justificado para estar aquele. Para mim, essa cena tem muita importância narrativa, desde o facto de ela estar a repetir as frases do Conde, que disse a ela, quando estiveres com ela, tens de dizer esta frase especificamente. E ela, durante a cena de sexo, ela diz a frase e depois, tipo, nota-se que ainda existe uma parte dela que ainda está a tentar interpretar a personagem que foi dita para interpretar. E depois, a meio da cena de sexo, ela para de interpretar essa personagem e liberta-se. É por isso que a cena de sexo acaba com elas, tipo, a dar as mãos. Eu sei que isto parece bem ridículo dizer, mas é bonito de ver. Na cena de sexo, vemos já ela libertar-se deste papel que ela estava obrigada a interpretar e lançar-se para o seu prazer carnal e amoroso. Não acho que isso esteja em causa. Acho que isso está lá tudo. Não acho que é preciso demorar tanto tempo. Um bocadinho excessivo, vá. Eu acho que passa a parte de um bocadinho. Eu acho que é extremamente excessivo. Porque eu acho que a cena faz todo o sentido lá estar. Tal e qual como eu disse, a cena tem substância e há coisas a acontecer ali que estão a acrescentar à história, tal como tu disseste. Aquilo não só é um momento de libertação, mas é o momento em que o filme de certa forma vira. Porque é também ali que ela se deixa ir pela primeira vez. Mesmo a interpretar a própria Tamako também, porque é um momento em que ela também se liberta da ideia que tinha de antes que ela estava a fazer o trabalho para o Conde, mas na verdade repara que naquela altura já não. Mas ainda assim, o tempo que demora, a forma como está executado, o sítio onde a câmera está, não se justifica aquele tempo todo. Podias ter feito exatamente aquilo exatamente da mesma forma, conseguir a mesma coisa, sem aquele nível de excesso que mesmo para um filme coreano, mesmo para o tipo de cinema que o cinema coreano é, eu acho que não deixa de ser excessiva e faltou um bocado de sensibilidade, acho eu. Eu sinto aqui a estragar um bocado a festa. E isto é um filme que eu genuinamente adoro, mas não acho que seja um filme que eu adoro esteja isento deste tipo de reflexões. Yeah, that's fair. Eu acho que excesso faz sempre parte de um dos elementos que torna o Park Chan-wook também interessante como realizador. Mas vamos passar agora para a Sara e a dar a sua recomendação. Então, a minha primeira sugestão é o filme de 2007, Secret Sunshine, do Lee Chang-dong. É assim, não é? Está bem? Yeah. Ok. É o quarto filme deste senhor, que é provavelmente o único realizador que foi Ministro da Cultura e do Turismo. E, portanto, Secret Sunshine é um dramalhão sobre sofrimento, sobre a ideia de salvação, sobre a ideia de perdão também, e um bocadinho da linha ténue que é o que é ser crente e o que é ser louco. E isto valeu à atriz principal o prémio de melhor atriz em Cannes, no ano em que o filme foi lançado. E conta a história de uma viúva que saiu de Seul e decidiu mudar-se com o seu filho para a terra natal do seu falecido marido. E este sítio para onde eles vão tem o nome de Miryang, que traduzido é então Secret Sunshine, que é o nome do filme, não é?
E este começar de novo revela-se muito complicado. A nossa heroína encontra muitos desafios nesta mudança de vida. Inicialmente muita questão da integração e da adaptação, pelo menos na primeira parte do filme, e depois ao longo do filme acontecem mais tragédias, que eu não vou aqui revelar, mas acontecem-lhe coisas más, e ela não passa propriamente um bom bocado aqui neste sítio. E nós estamos a acompanhar esta mulher nesta viagem muito sofrida, até que uma vizinha lhe sugere que a solução, a cura para os seus problemas é, adivinharam, Jesus Cristo Superstar. E para quem ainda não percebeu pelo meu tom, eu sou descrente, não acredito em qualquer tipo de divindade, mas sempre me interessei pela temática da religião, não só a cristã, mas isso não interessa agora. E também não levem a mal o que eu vou dizer, é só a minha opinião. Eu tenho sempre a ideia que a religião vem muito da educação, ou seja, está muito dependente do meio onde nós crescemos e se esta teve um papel presente ou não no nosso desenvolvimento. E este filme veio fazer uma coisa, veio relembrar-me que às vezes a religião é inevitável, por exemplo numa tragédia, que é o que acontece aqui. As pessoas precisam de algo para se segurar, para se apoiar, para sobreviver quase. E isto é quase uma troca de favores. E então nós estamos habituados a que filmes, reportagens, o que seja, artigos, o que seja, que mostrem como a religião nos usa. E este filme tem um olhar mais neutro, mostra-nos também como nós, humanos, usamos a religião para nosso favor. E é o que acontece com a mulher que nós seguimos neste filme, que acha que tem a crença, que acredita que a religião lhe vai trazer felicidade e lhe vai parar a dor, vai-lhe parar o sofrimento. Isto dá uma esperança, neste caso para mim é uma falsa esperança, porque é aquilo em que eu acredito, mas sei que a crença e a fé é algo muito forte, portanto é normal e é uma das particularidades da natureza humana que isso aconteça. E então, a partir desse momento, que é a mais de metade do filme, se não me engano, que acontece este abraçar da religião cristã, e esta mulher segue nessa exploração da sua fé e mais especificamente do perdão. E o que eu achei excelente neste filme é precisamente esta parte, que esse perdão acaba por ser tão injusto, tão ingrato, é tão não lógico isto que acontece neste filme, e acaba por ser emocionalmente devastador, não só para a personagem mas para nós também. E a experiência de ver este filme não é propriamente agradável, mas é a minha sugestão, portanto eu recomendo verem este filme, que não é propriamente agradável, é socos na boca a torto e a direito. Queria só avisar que o filme é, não vou dizer lento, mas tem um ritmo subtil, é mais ponderado. O estilo, eu achei, Rafael, está calado, já falas. Eu acho que tu andas à volta das palavras. Não, o filme é lento, mano. Assim parece que é seca, mas não é. Continua, Sara, estás a ir muito bem. Obrigado. É que o filme não é seca, estás a ver? Por isso é que eu não quero dizer que o filme é lento. Não é fast-paced, ok, pronto. Whatever. Whatever. Mas pronto, em termos de estilo, visualmente, isto é, não tem qualquer tipo de adorno, até mesmo o trabalho de câmara. Às vezes parece que estamos tipo fly on the wall, estão a ver? Tipo, numa cena extremamente importante, em vez de nos estarem a mostrar close-ups, pormenores de expressões, a câmara estar no momento, não, eles escolhem que a câmara esteja no cimo do monte, que é para a gente não ter bem a certeza o que é que está a acontecer. Pronto, olha, gostava de saber a opinião dos meus colegas sobre este filme. Eu gostei imenso. Eu ainda só tinha visto um filme dele, e entretanto para este podcast vi o Secret Sunshine e vi o Poetry. E o filme o cinema do Lee Shandong exige um bocadinho de mim. E eu gosto muito de Secret Sunshine, mas acho que ainda gosto mais de Poetry. Mas são filmes que exigem muita paciência, porque tal e qual como tu estavas a dizer,
Existe muito a cena do fly on the wall, e eu acho e principalmente em Secret Sunshine, eu acho que é muito tipo, e estamos a andar tantas vezes à volta da religião e tudo mais, há quase um sentimento de omnipresença da própria câmara, que estamos sempre longe da situação, mas sempre a observar aquilo que I love it. se está a passar. O filme é um dos 2 filmes deste podcast que chega a roçar o misery porn. Existe vários momentos deste filme em que tu pensas, isto não pode ficar pior do que isto, acho eu. E pode sim senhor, pode, com certeza que pode. E vai sempre continuando a ficar pior. A Sara já disse muito das coisas que eu gosto sobre Secret Sunshine, mas não dando spoilers, mas o final para mim torna um filme muito bonito, em que quase consigo olhar para o filme como tu podes não utilizar, a palavra não será essa, mas os outros podem te ajudar a perceber quem és. Muito da parte final do filme é sobre isso. E também tens a ajuda daquele amiguinho que falámos há pouco, que exatamente, é que é o homem mais talentoso à face da terra, que é o Sokangô. Não há forma. Não há nada que aquele homem faça em que ele não seja absolutamente maravilhoso, mesmo quando ele está a ser uma besta. Ele é sempre maravilhoso. E lá está, a Sara falou muito sobre o isolamento, sobre tu adaptaste. E há muitas alturas em que qualquer filme menor do que Secret Sunshine, aquilo que iria fazer, principalmente na situação em que ele se aproxima da religião, é quase utilizar aquilo quase como sendo demasiado inteligente. Ou seja, dizer que isto é tudo muito parvo, não é? Nós podíamos sentir isso, mas não, aquilo que se sente é mesmo que, salvo o início em que aquela senhora da farmácia é muito opressiva em relação a ela e parece muito inconveniente, mas nós depois percebemos que aquilo é um espaço em que ela realmente pode não se sentir sozinha, e as pessoas são aceitáveis com ela e tratam-na bem e querem ajudar à sua maneira, muitas vezes passando um bocado esse limite, mas lá está, aí a questão não é necessariamente a parte da religião, são as pessoas e muito aquele sentido de comunidade pequena. Mas não sei, é um filme que é um bocado difícil de decifrar, porque passa-se muita coisa, há muitas fases do filme, há muita coisa a ser dita ali e nem sempre as coisas são absolutamente claras. Acho que há muitas coisas que são deixadas no ar, não só em relação à nossa personagem, mas em relação à própria comunidade onde ela está inserida. Mas tal e qual como faz a câmara, eu acho que existe muito o sentido de nós estamos apenas e só a observar algo a acontecer e ninguém nos está a dizer o que é que devemos estar a pensar em relação àquilo, e acho que isso é absolutamente fantástico e gosto mesmo muito de Secret Sunshine. Sim, é como se fosse um pedaço, estás a ver um pedaço de história daquela... Slice of life. Sim, daquela um bocado mais do que isso, mas sim, exatamente. Sim, completamente deprimente, mas sim. Mas isso é basicamente aquilo que o Lee Shandong faz melhor. Tipo, o cinema dele, para mim, na minha opinião, é muito poesia cinemática. É tipo, eu sei que o Rafael refere-se como lento, eu se calhar sou uma pessoa simplesmente paciente, porque eu não. Para mim não é lento, é tipo, ele mesmo sempre lá colado ao filme, mas compreendo perfeitamente o que é que ele quer dizer com isso. Acho que para uma audiência no geral, os filmes dele exigem um certo nível de tensão que a maior parte dos filmes não tentam sequer atingir. E o que eu acho que também é fantástico no Secret Sunshine, para além das performances, para além de tudo já que mencionaram, é que é um filme também muito acerca da tragédia de viver, a tragédia de estar vivo. E é por isso que há também aproxima-se um bocado do misery porn, como o Rafael mencionou. Eu não acho, porque eu acho que existe muita compreensão dessa sensação do que é tipo. Eu sei que isto parece bué nihilista e muito pessimista, mas a tragédia de viver no sentido em que estamos presentes. Tipo, mesmo quando estamos vivos, mesmo quando estamos a agraciar o milagre do que é estar vivo, estamos sempre presentes com morte, estamos sempre presentes com desgraça à nossa volta, ou nas nossas próprias vidas, e isso de certa forma é que nos traz este pedaço todo que nos manda completamente abaixo, em que não conseguimos apreciar o que de certa forma é um milagre. E sim, é basicamente isso que eu queria mencionar. Sorry, Sarah. Então, tu também gostaste, não é? Pronto. Uma obra-prima, fantástica, mãe. Em relação àquilo que tu estavas a dizer, há uma cena em específico que me fez muita confusão, que é quando como é que se chama? A ex-sogra? Ou seja, a mãe do marido. Isto não é spoiler, porque nós começamos o filme, já sabemos que o marido dela morreu, está bem? Mas pronto, quando a ex-sogra lhe diz qualquer coisa, tipo... como é que é? Tipo, tu trazes a morte a quem te conhece, Sim, e porque é que não estás a chorar, e porque é horrível, é horrível.
o filme é completamente deprimente e eu nem, em relação ao final que o Rafael estava a dizer, eu nem sequer consigo dizer se o filme acaba numa high note, estão a perceber? Porque apesar da questão que tu estás a dizer do apoio das outras pessoas, mas ela estava já tão sem vida, meu, que se calhar não é tudo, como tu estavas a dizer, tão preto no branco, não é? É tipo, é um bocado cinzento aquilo que está a acontecer ali. E eu acho que é interessante o filme nessa questão de compreender a complexidade da natureza humana, e acho que é eu acho que ainda assim, mesmo no meio de todo aquele misery porn, eu acho que principalmente o final tem um tom otimista. De esta pessoa está aqui e isto correu tudo muito mal, mas esta pessoa continua a estar aqui para ti, e acho isso interessante. Então vamos entrar um bocado agora possivelmente a opinião mais controversa deste podcast, a escolha mais controversa deste podcast. O filme que eu escolhi é um filme realizado por Zhang Xiaoso e foi o vencedor de melhor atriz no Fantasporto, esteve cá no Festival de Cinema do Fantasporto, e chama-se Badfield. É um filme de 2010 e acho que vai ser sem dúvida a escolha mais controversa deste podcast. Eu gosto. Vamos ter muito que falar, João. Temos muito que falar sobre este filme. Já entramos lá. Mas é um bocado difícil falar um bocado sobre este filme, porque na minha opinião é um filme que é fortalecido por entrarmos nele, por entrarmos para a experiência sem estarmos conscientes do que está a acontecer ou do que vai acontecer. Somente porque muito do filme é build-up. Mas basicamente no seu essencial é sobre uma mulher que vai passar uma semana de férias para uma ilha onde passava a sua infância. E lá volta a conectar-se com a sua amiga de infância e entram numa jornada meio bem intensa e possivelmente das coisas mais desconfortáveis que alguma vez assisti na minha vida. Eu acho que é um filme muito melhor do que as pessoas dão-lhe crédito. É daqueles filmes que eu, quando descobri, deixou-me choque, deixou-me tipo meio a tremer durante muito tempo. Afetou a minha cabeça, foi como uma infecção na minha cabeça que não saía de lá. E acho que é, principalmente pelos seus temas, é um dos seus temas mais óbvios, é um que vamos falar mais tarde. Eu vou focar mais num tema, pelo menos agora nesta introdução, vou focar mais naquele tema que eu acho que é mais interessante e fascinante, que é a cena de estarmos isolados, de uma sociedade que condena as pessoas a isolarem-se, quer seja num ambiente de trabalho, num mundo de avanços físicos, mas atrasos mentais, ou quer seja simplesmente uma personagem isolada no próprio mundo em que vivem, que está simplesmente numa ilha. E acho que muito do filme lida com esta situação e esta temática de isolamento, de não termos onde pegar, não termos onde sair, em que quer seja por vontade própria, quer seja porque o mundo nos condena a estarmos nesta posição, ou quer seja simplesmente por causa da mentalidade patriarca, basicamente. E que a forma como essa consegue funcionar também como um vírus. E aquilo que eu acho que é absolutamente fantástico no filme é a forma como estamos a observar personagens no mundo predatório que retira a sua humanidade pelo bem do conforto pessoal. A audiência acaba por ser colocada como os personagens principais, pelo menos uma delas, quase como uma testemunha de todos estes eventos horríveis que estão a suceder e não temos forma nenhuma de controle sobre essas, não conseguimos salvar as personagens como uma das personagens passa por esse momento, mas é tudo acaba por ser também escolha própria. E é um filme também não retira, tipo, por exemplo, existe muito esta questão de... É um filme muito complicado de falar, por isso estou a ter um bocado de dificuldades, porque acho que é um bocado difícil entrar no filme sem spoilers. Mas não sei se já acho que é um filme profundamente desconfortável, mas no melhor sentido. Eu gostei mesmo, eu adoro este filme, acho que é um filme mesmo muito bom em nível técnico, em nível tipo de ideias temáticas que lida. É também possivelmente um dos filmes mais confortáveis que assisti, mesmo em comparação com o I Saw the Devil, que é também um filme muito violento e muito agressivo, mais popular do que este, mais conhecido do que Badfield. Mas é a razão principal que eu escolhi este filme, porque acho que é um filme muito trágico, muito forte, muito intenso e muito desconfortável, mas que lida com temáticas que eu acho que são muito fascinantes e interessantes para o seu próprio filme, para a sua própria experiência cinemática e também para algo que é muito verdade da sociedade, não só sul-coreana, mas também tipo, no mundo inteiro. Nós todos cada vez mais sentimos isolados, não só pela pandemia que sucedeu, mas numa sociedade que quase nos obriga a estar sozinhos, a lutar pelo nosso próprio bem, em vez de funcionarmos como uma comunidade.
Bem, vamos entrar então agora na parte mais, na conversa mais agressiva e vamos então ver a opinião da Sara e do Rafael. Atirem-se lá, digam como eu estou Só errado. dizer que nós somos horríveis, nós estamos a sugerir filmes horríveis para as pessoas verem, coisas, neste caso, João, tu não revelaste muito, mas acho que esta parte acho que não há problema em revelar, que é a questão de, para já tu falaste em duas personagens principais, eu não concordo propriamente com isso, porque acho que o foco aqui é claramente a rapariga da ilha, que não vou tentar dizer o nome, mas eu acho que mais do que a questão do isolamento que estavas a falar, neste caso eles estão numa bolha, não é? Estão numa ilha, mas mais do que isso, a temática aqui que eu mais gostei, eu gostei do filme, o Rafael já vai dizer da sua justiça, mas o que eu gostei mais no filme foi a temática mesmo do abuso, porque esta mulher é abusada fisicamente, psicologicamente, sexualmente, financeiramente, todo tipo de abuso e mais algum. E a questão dela estar ali numa bolha em que, ok, há homens e mulheres, mas também as mulheres estão a apoiar a atitude má dos homens aqui e não há ali escapatória, não é? E por isso é que esta mulher quer fugir para a cidade, basicamente. Quer sair dali e vazar. E isso foi das coisas que eu mais gostei no filme e obviamente depois aquilo que acontece com muito sangue, muita violência. Achei extremamente bem feito. É isto que eu quero dizer. Rafael, podes falar. Gostei deste filme. E quanto mais ouço falar deste filme, menos gosto. Passo a explicar porquê. Este filme é... E é estúpido estar a dizer isto, que isto é um episódio de sugestões. Mas cá estamos. Aquilo que o João disse não está errado. Mas o filme realmente tem lá estes temas. O problema é que estes temas não são o foco do filme. O foco deste filme é o torture porn e o misery porn que tu tens durante 1h15. É isso que tu tens. Porque este filme passa ao nível do excessivo. Este filme é um conjunto de abusos a uma mulher que dura durante 1h15 e que está misturado com algum tipo de comentário social aqui e ali, para depois um clímax que acho eu, por muito fixe que seja ver violência, a violência nem sequer é extraordinária o suficiente para justificar todo o caminho que tivemos de percorrer, que é inacreditavelmente abusivo até lá. Acho que é um filme que tentou pegar, tal e qual como tu disseste, no patriarcado e virá-lo ao contrário, literalmente, tipo, tirar tipo, as entranhas e pô-lo cá de fora, mas pelo meio esqueceu-se que estava tipo, a abusar de uma mulher durante 1h15. E é quase, vou usar uma palavra um bocado, mas é quase abjeto, porque se sente várias vezes ao longo do filme que quem está do outro lado da câmara está a gostar demasiado daquilo que está a acontecer àquela personagem, e isso incomodou-me várias vezes. Estás a exagerar bué. No entanto, Thank you, Sara, thank you. No entanto, de todos estes filmes, este filme tem a melhor fala delas todas. Infelizmente, podes pôr aqui um pi depois, não podes? Posso, mas não vou, portanto, se quiseres dizer, vai seguir. Então pronto, vai acabar, vai ficar. A única vez que a mulher é feliz é quando tem uma p*** na boca. E isso para mim foi... Eu me gemo a rir, honestamente, essa cena, tipo, pôs-me genuinamente a rir. Mas posso estar a falar disto de forma um bocado apaixonada, mas realmente o filme tocou-me em pontos que eu não queria ser tocado, mas não necessariamente porque estava desconfortável, foi mais porque estava a achar inacreditavelmente excessivo e muito gratuitamente. Porque uma coisa é tu teres as coisas serem um excesso, mas teres algum objetivo naquilo. Aquilo chegou a um certo ponto em que já não se estava a dizer nada, apenas estávamos a abusar desta mulher para não dizer nada, apenas e só pelo choque barato de estarmos a molestar. E essa parte irritou-me especialmente. Além disso, acho que mesmo estruturalmente o filme não resulta muito bem, porque acho que as cenas iniciais são uma distração, porque aquela não é a nossa personagem principal. Eles querem nos dizer que eu concordo. Eles querem nos dizer isto é tipo a Psycho, caraças, that's the point.
Não é minimamente a mesma coisa. De todo a mesma coisa. Aqui tu não tens esse tipo de coisa. Aqui não tens uma situação que vai acontecer depois a essa personagem. Aquilo que tu tens é uma personagem que está ali. O problema é que depois é esquecida durante a maioria do filme. Aparece pontualmente, mas muito pontualmente mesmo. Chega a alturas em que ela está 10 minutos sem aparecer no ecrã. E tu não podes começar um filme com esta personagem. Mas that's the point! Ok, já entro, vou deixar o Rafael passar. Peço desculpa. Amigo, até pode ser the point. O problema é que a ideia pode ser essa e não resultar. Que é o que acontece aqui. Porque eu percebo que existe muito o ponto de observação desta própria personagem que estava, por exemplo, a ver as situações de longe, de algumas situações, e que estava ausente do apoio e continua ausente, tal e qual como esteve noutras alturas de outras situações que aconteceram no filme. Tudo isso contextualizado. O problema é que estruturalmente, e depois, além da parte de toda a gratuitidade da violência, que não resulta. Portanto, este filme não só não o acho incrivelmente competente, como o acho muito irritante em algumas vezes. Ajuda-me, por favor, antes Sara. do João defender o... Como é que se diz? Badfield. Badfield. Eu só quero dizer que o Rafael, quando algum filme lhe toca numa feridazinha, ele irrita-se muito, muito. E ele tende a exteriorizar essa irritação. Não vou negar, é verdade. Muito. Ou seja, ele está a exagerar. O filme tem problemas, mas não é o pior filme à face da Terra. Não, está bem feito. É como tu pintas. Está bem feito. Não, mas uma coisa é um filme que está bem feito. Outra coisa é um filme... Como é que eu coloco isto sem ser paternalista? Deixa-me só dizer, pronto, só para... Pensa na palavra. Exato, pensa. Eu só queria dizer que eu acho que isto... Lá está, voltamos outra vez ao tema da vingança, que eu acho que os coreanos são on point. E eu acho que aqui a vingança é merecida. Discordo aqui do Rafael, acho que as cenas da vingança são excepcionalmente bem feitas e estamos ali, ok, já faltava isso, pá, you go girl, era só isto que eu pensava, vai, go. E tipo, essa sensação, não é? Porque aquele build-up que o João estava a falar no início e que o Rafael não gosta, é esse build-up que te faz depois, quando a bolha rebenta, que tu tenhas a cena do go. É como o I Saw the Devil, é a mesma chacha, vai dar ao mesmo, é aquela sensação de bora lá, soco nas trombas, ou pior. Não acho que seja a mesma coisa. Eu acho que é merecido, Isso sim. Concordo contigo que é excessivo os tipos de violência, elas check all the boxes de todos os tipos de violência possíveis. 3, 4, 5, 6 vezes e repetes. Sim, on repeat. Mas acho que, pronto, aí consigo concordar contigo. Também não gosto particularmente da principal, que não é a principal. E acho que a outra tem um carisma gigante. Eu acho que a outra rapariga, que para mim é a principal, que é a tal que está a sofrer os abusos, que é excelente aquela mulher. Excelente. Pronto, esta é a minha possível... como é que ele quer dizer isto? Defesa? Tu estás a dar, João, é isto que eu quero dizer. Portanto, é o possível contra a irritação do Rafael, que é muito, muito forte. Mas eu não vou estar aqui a fingir, este filme excessivo e abusivo daquela personagem. Nada, não, isso é ridículo estar sequer a fingir isso. Não, o Rafael tem muita razão que dizem que o filme está constantemente a abusar desta personagem. Eu não queria entrar nestes pormenores por causa que queria evitar spoilers, porque acho que é aquilo que torna o filme muito Mas essa parte não é propriamente spoiler, porque isto é logo. Pois, tu percebes logo que eles... Pronto. Mas ainda assim eu acho que é essa mesmo, é o causar da raiva toda, e não só a raiva do que estão a provocar, mas a raiva das outras personagens não fazerem absolutamente nada. E como isso está refletido também na cena de introdução ao filme, e é aquela personagem que acaba por ser quase the watcher do filme todo, que está a observar os problemas todos, as coisas que estão a acontecer, e que não se movimenta, não faz absolutamente nada. É uma pessoa passageira na vida, uma pessoa que não está a funcionar de forma... estava a falhar a palavra, mas participativa na necessidade que não está a ajudar uma personagem que precisa de ajuda e tudo isto surge através de um ambiente de medo, que é um ambiente de medo que também vemos que aquela personagem sofre, e
é por isso que eu acho, tipo, eu não estou a justificar todos os abusos que acontecem. Eu não acho que o Rafael tem razão na cena que o realizador está a gostar. Eu acho que é um ponto manipulativo do realizador para nos fazer ficar cada vez com mais raiva e, quando o momento chegar, sair quase como aquele tipo torcer, género, fuck yeah! Eu acho que é um ponto manipulativo para nos tornar cada vez mais, tipo, para nos fazer sofrer com o personagem também. Não acho que seja o realizador tipo, quase tipo, yes, deem cabo dela, tipo, não, eu acho que é mesmo uma questão simplesmente puramente de aspecto de realização e técnico. Ainda assim, eu acho que é um filme. Epá, eu fico completamente fascinado com o filme. Aliás, eu não gostei tanto do filme desta vez como a primeira vez que vi, tenho de admitir. Tipo, e um dos aspectos também foi acho que tipo, estende-se a um ponto muito forte e chega a ser um bocadinho repetitivo, admito que isso é verdade. Mas ainda assim, acho que é um filme de muito valor e com muito para dizer, e acho que funciona, eu acho que continua a funcionar na maioria das suas partes. Continua a funcionar aquilo que está a tentar dizer e continua a funcionar na forma como o está a dizer. E, o final é absolutamente trágico. Eu não consigo olhar para aquele final e não sentir, tipo, pena da situação. Não é só uma questão de, tipo, de vermos o que aconteceu, é simplesmente sentir pena de uma situação. E também acho que uma parte de mim, como cresceu, entre aspas, como também passou muitos verões e natais numa aldeia semelhante a esta... Numa ilha. Não numa ilha, mas numa aldeia bastante isolada e com muito ambiente semelhante a este, é que eu acho que também revi um pouco, tipo, a realidade desta situação. Revi um bocadinho que o exagero não é assim tão exagerado, infelizmente. Mas... Sorry, Rafael. O Rafael estava com uma cara mesmo, tipo... tipo, ataca à vontade, meu. Ataca à vontade. Não, porque lá está. Nós, aqui vai ser sempre muito difícil encontrarmos o middle ground, porque nós olhamos para a mesma coisa, mas eu estou a olhar para aquele período de 1h15 em que vejo tipo uma personagem a ser basicamente passada a ferro de todas as formas possíveis. E não chega a um certo ponto, para aí a metade deste período, em que eu sinto, ok, já nenhuma destas cenas está a acrescentar nada que já não tenha sido dito antes. Nada. Tudo aquilo que... Cada cena de abuso que se vai acumulando, chega a uma altura em que já se estão apenas e só a repetir. E lá está. É a construção do build-up para depois conseguires ter valor no clímax. Eu acho que ele levou isso demasiado longe. E essa bolha rebentou. E acho que quando chega àquela parte, à parte onde realmente vais ter o payoff de todo daquele sofrimento, eu adoro ver violência on screen. Isto vai ficar muito bom num clipe isolado também. Mas mesmo assim, mesmo gostando, não achei que depois o payoff fosse fantástico. Achei que foi bem feito. Não está em causa, mas achei que nunca justificou tudo aquilo que tivemos passado durante 1h15 e deixou-me muito impaciente. É mais isso, mas eu acho que o filme, pelo menos visualmente, está bem feito. Nem sequer ia dizer que estava bem feito na totalidade, mas eu tenho alguns problemas com a própria estrutura do filme. Mas acho que visualmente, pelo menos, é sempre muito apelativo e é muitas vezes assustador, com muito pouco às vezes. E acho que essa parte é interessante, mas... eu estou sempre a usar uma expressão e a Sara está sempre a gozar comigo, que é a cena de o filme ter o coração no sítio certo. Acho 100% que este filme tem o coração em todos os sítios errados. Mas it is what it is. Alguém há de gostar, tenho a certeza. Vejam o filme e comentem quem tem razão. Vamos criar aqui uma guerra nos comentários. Ok, acho que é sem dúvida um filme controverso por natureza mesmo em si, tipo... E acho que é um bocado difícil lutar contra essa ideia de diferença de perspectivas. Aliás, mesmo online encontra-se muito essa opinião combativa entre pessoas que gostam e pessoas que não gostam. E acho que existe mérito tanto num argumento como do outro lado. Mesmo sendo uma pessoa que gosta imenso deste filme e que acha que o valor continua sempre e que funciona. Mas um dos aspectos curiosos acerca da forma como o cinema sul-coreano usa a violência é que claramente vemos pistolas a serem utilizadas, como neste filme. E lá vou eu outra vez mencionar Bong Joon-ho, peço desculpa, mas o Bong Joon-ho mencionou que existe uma consciência no cinema sul-coreano que tirar a vida de alguém com as tuas próprias mãos ou uma faca carrega consigo um momento muito mais macabro e intenso. É a consciência que a violência vem sempre armada com desconforto e tragédia. Não existe fetichização da metralhadora, a violência surge da raiva, injustiça, proximidade, ansiedade, a violência provém da história, contexto, revolta e da necessidade de lutar pela nossa liberdade ou pela nossa vida. Nem sequer precisa de sangue, essa violência também está presente nos olhares dos próprios temas explorados, como a Sarah mencionou no Secret Sunshine.
mesmo quando entramos em dramas, está sempre esse meio lado violento lá permanente. E aqui agora quero entrar também nas próximas recomendações. Quem quer começar? Vamos entrar num lado mais calmo agora, sem menos controvérsias. Atira, Sara. Mais ou menos, porque o Rafael é tipo... A minha segunda sugestão é o Tree Iron, que é um filme de 2004, do Kim Ki-duk, que também vai ser falado pelo Rafael, acho eu, né? Vou sim, senhor. Muito bem. Por um filme muito superior. Bom, então o Tree Iron conta a história de um jovem adulto que aparentemente não tem muito a não ser uma moto. Portanto, ele não tem casa, não tinha teto, não tinha nada. Então o que é que ele faz? What the fuck? Isto acabou de acontecer, mano. Que? Sara! Não conhece a música? Não conhecem a música? Desculpa, ainda estou a processar. Ainda estou a processar também, sorry. Continua. É uma casa que não tinha chão, nem teto, nem nada. Bem, não interessa. Então, como ele não tem casa, o que ele faz? Ele tem uma técnica muito engraçada, que é ele deixa flyers nas portas das pessoas para depois verificar quem é que não retirou os papéis da porta e fica assim com um lugar para ficar, para dormir por 1, 2, 3 noites. Isto acontece repetidamente. Mas este rapaz não tem qualquer tipo de maldade, ele não é um ladrão, ele não estraga a casa, até pelo contrário, ele até dá uma ajuda às pessoas não, mas a manter a casa, seja a regar as plantas, a arranjar um aparelho eletrónico, a lavar a roupa, pronto. Ele arranja maneira de agradecer a sua estadia e sem que ninguém perceba que alguém lá esteve, portanto. Ele é uma espécie de ocupa de casas que já estão ocupadas. Pronto, é uma espécie de ocupa, está bem? Ou seja, ele acaba por ser uma pessoa que para a sociedade é invisível. Portanto, ele é um fantasma, basicamente. E o que é que acontece? Há um dia em que ele entra numa casa em que pensa que não está lá ninguém e acaba por encontrar a dona dessa casa e por perceber que ela sofre de violência doméstica. Opa, as nossas sugestões, agora que eu estou a perceber, isto é tudo à volta de temas. Mas este filme não é deprimente. Não, okay, não. Podemos já dizer, este filme tem violência doméstica, mas não é deprimente. Sim. E mais um Isso clipe tão bom mal, para ser meu. isolado. Mais um bom clipe para isolar. Eu prometo que isto não é deprimente. Este episódio foi sem dúvida uma excelente ideia. Continua, Sara. Pronto, então a dona da casa sofre de violência doméstica por parte do marido e o que acontece a partir daqui é uma mágica história de amor. Portanto, o Tree Iron é uma espécie de fábula, ou até posso catalogar como uma história de fantasmas, como eu disse anteriormente, que ele acaba por ser uma pessoa invisível, um fantasma, e culmina nesta magia que é o poder do amor. Eu percebo, o Rafael vai dizer que este filme tem problemas e eu sei onde é que ele vai pegar. Mas essa parte não interessa. Porquê? Porque no início do filme eles dizem-te assim, é difícil, até apontei aqui, vou ler. É difícil de perceber se o mundo em que vivemos é um sonho ou uma realidade. Quase como se o tratamento desta história, o tratamento da narrativa, é quase surrealista, de alguma forma, é quase um sonho. E todas as partes que não têm lógica para nós acabam por ser justificadas de alguma forma. E em adição a isto da questão do sonho e da realidade e surrealismo e tudo mais, também nos faz relembrar a era do cinema mudo. Portanto, aviso-vos já, pessoas a quem eu estou a sugerir este filme, praticamente não há diálogo, praticamente não há falas no filme, mas não deixa de ser um filme extremamente eficaz nas emoções que quer transmitir, também muito pelas duas interpretações principais que vendem bem o filme. Podem dizer de vossa justiça. Concordo absolutamente, Sara. Kim Ki-duk é uma coisa, possivelmente das coisas mais fascinantes, porque a sua filmografia é muito curiosa, porque é muito diferente e ao mesmo tempo tem sempre uma linha contínua de temas explorados e estilos. Perdeste a oportunidade de dizer fio condutor, eu não acredito. Eu ia dizer isso agora, Sara, estragaste tudo. E a finalizar com, é quase como um fio condutor, tipo... Vai, boa.
A culpa não foi minha, mas concordo absolutamente com o que disseste. Acho que é um filme absolutamente extraordinário. Como mencionaste, é um filme, não quer dizer quase mudo, mas a ideia está própria no facto dos dois protagonistas não comunicarem por palavras, tudo através de pequenos gestos, de olhares, de pequenos momentos de silêncio que comunicam mais do que as palavras alguma vez iriam conseguir. E ao mesmo tempo consegue explorar muitos temas através do silêncio. Tipo, a forma como as personagens agem quase como fantasmas, a forma como elas são quase inexistentes no seu mundo, neste método de vida. E acho curioso porque também é uma coisa que eu agora que reparei, é que também o filme lida muito com ideia de classe social. Eu não acredito que não percebi isto ao início, tendo em conta que o filme é literalmente Three Iron, Sim. referente a golfe, mas é o aspecto que tipo, uma das personagens joga golfe, e o golfe usando como símbolo da classe rica. Média alta. Pois, e o facto de uma das personagens estar a jogar golfe de uma forma tipo, mais diferente, estranha, tipo, e tentar entrar no mundo sempre com esta ideia de que vai entrar no mundo, mas que ao mesmo tempo permanece invisível nos olhos nos olhos de toda à sua volta. Ele entra pelas casas, ele vive uma vida meio como fantasma, e de certa forma o seu par romântico também tem esse tipo de vida de fantasma. E eu acho que esses temas explorados no filme são... eu não quero dizer mágicos, porque não sei se é a palavra correta. É mágico, é mágico. De certa forma é isso mesmo, é mágico, é tão belo, é tão único, e é curioso isto ver do Kim Ki-duk, porque eu acho que é uma coisa que é fantástica a ser do Kim Ki-duk, que é a forma como ele consegue tornar quase o perigo, quase a tragédia, como tipo, ele insere tipo, a magia de viver, a magia de encontrar uma esperança no meio de tudo horrível que existe à nossa volta. Eu acho que o Three Iron também é um bom exemplo disso. É a forma como estas pessoas que agem como fantasmas no seu dia-a-dia acabam por encontrar outra pessoa em quem tipo, complementar-se. Rafael, diz-nos porque é que isto não funciona. Não, por acaso eu estou curioso. Estou a usar, sorry. Eu estou a tentar perceber o que é que a Sara acha que eu tenho problemas com o Three Iron. Porque eu vou-te explicar. Eu sempre que há aqueles filmes que eu te disse há 5.000 anos para veres e tu vês só agora, a resposta é sempre a mesma, que é: a Sara pôs-me tanta expectativa que eu chego ao fim e faço. Ok, tu tens Three Iron, dá-me outro exemplo. The Virtues. Eu gostei bem da Virtues. Está calado, tu vai ouvir Não o episódio. não achei que tenha sido uma obra-prima, mas eu gostei da Virtues. Certo, exato. Mas tu literalmente no episódio dizes. Tu literalmente no episódio dizes. Como a Sara estava sempre a dizer que o fim era não sei o quê. Ok, é justo, mas isso eu gostei muito da Virtues. Porque eu recomendo tanto a ver, eu já te disse, vou ter que recomendar a uma terceira pessoa que tu sabes quem é, que é para essa pessoa que não fala português mas fala italiano, te dizer a ti para tu veres. E assim eu vou ver. Óbvio, e eu no dia a seguir, no próprio dia. Eu não acredito que a Sara está a fazer uma cena de ciúmes em direto para o YouTube. Desculpa, o que é uma coisa que eu acho absolutamente maravilhosa. Mas não, eu não tenho particulares problemas com o Three Iron. A única coisa que me aconteceu foi que eu não me liguei particularmente à história que lá estava, mas era só isso, porque achei que os tons, principalmente os tons de conto de fada, funcionaram muito bem para mim. Aquilo que vocês estavam a dizer e disseram muito bem. Estas duas personagens são invisíveis. Ele provavelmente devido a uma questão de classe e ela maioritariamente por ser uma mulher. Principalmente... que sofre. Exatamente. E lá está, sofre ainda por cima às mãos de um homem de classe alta, vamos dizer isso. E é bem ingrato porque ela, não sei se te lembras, ela era modelo, portanto ela era fotografada e tudo mais, e depois ver-se naquela relação abusiva e estar escondida, até porque a primeira interação dos dois é engraçado, porque ele não dá conta que ela está em casa, portanto logo aí tens essa ligação dos dois, que é ele que está habituado a fazer isto de vida, não dá conta que está lá alguém naquela casa, que é esta mulher. Que ela, porque lá está, ela já está, tal como ele, por razões diferentes, mas estão os dois muito habituados a ser invisíveis. E eles sentem que só são vistos um com o outro. E acho toda essa magia muito fofinha. Eu lembro-me na altura de ter dito que achava que o filme era desequilibrado, mas era maioritariamente por causa do pacing. Porque acho que há um momento à entrada do terceiro ato que corta imenso o ritmo do filme. Porque talvez se alongue um bocado mais. E o filme é muito curto, mas acho que o filme tem 80 e poucos minutos. É 1h20 e qualquer coisa. Não chega a 1h30. Mas achei que aquele momento do filme acabou por se arrastar um pouco demais
e cortou algum do ritmo que tinha sido ganho até lá. Mas lá está, todos os momentos de conto de fadas, a invisibilidade de se encontrar. Não acho sequer que o filme seja necessariamente uma crítica sequer a classes sociais ou o que é que seja. Sinto muito mais que é duas pessoas a encontrarem-se no meio de uma tragédia que é a sociedade à sua volta. E acho isso mais bonito, porque acho que é um bocado nesse específico que depois encontras tudo o resto que é aquilo que o João estava a dizer, a crítica da classe social maioritariamente. Acho que existe uma maior atenção à história pessoal daquelas duas personagens a encontrarem-se uma à outra, mais do que necessariamente uma crítica que vem depois, não está em causa, mas o trabalho e o centro está naquelas duas personagens e naquele encontro que tem uma com a outra. Eu acho que agora és tu, Rafael, a sugerir. Sou eu, então. Estou a escolher qual deles é que vou falar agora. Vamos se calhar manter como estamos e arrastamos já o Kim Ki-duk. Pronto, Ok. e a Sara falou de Triaran, eu vou falar de um filme muito superior, mas também do Kim Ki-duk. E agora a Sara desafiou-me a dizer o nome todo, portanto eu tenho aqui escrito. Portanto, o filme chama Spring, Summer, Fall, Winter and Spring Again. O filme é engraçado porque as premissas salvo o último, mas as premissas dos dois filmes que eu falei até agora são bastante simples. Spring, Summer, agora vou dizer sempre o mesmo. Spring, Summer, Fall, Winter and Spring Again trata as várias estações, vamos dizer assim, são estações do ano. Não acredito, está no são título. Estações do ano, mas não são necessariamente seguidas ao longo de um ano. É a história contada por ciclos. Um rapaz é entregue num templo, perdido no meio de um lago, um templo de Buda, e é-lhe ensinadas diversas lições sobre a vida, sobre ser adolescente, sobre ser um homem, sobre a moral. E essas histórias são contadas ao longo de vários anos, mas sempre em estações diferentes. É o que dá uma beleza inacreditável ao filme, que eu achava que não seria necessariamente o caso. Porque eu sempre ouvi falar muito deste filme, incrivelmente famoso, especialmente no meio mais indie, mas o filme é extremamente famoso. E eu sempre achei que o filme fosse passado exatamente naquelas estações, mas não é necessariamente o caso. O filme é todo um conjunto de parábolas morais e do crescimento de uma pessoa ao longo da vida e as lições que aprende, a crueldade do mundo, a beleza do mundo, seja a beleza da natureza, seja a beleza dos outros. É um filme sobre a descoberta pessoal, sobre a descoberta do amor e a tragédia do amor. É um filme que tem toda uma vida, lá está, complexada em 4 estações, mais uma, que é a última delas todas, é se calhar um lado menos otimista que eu também vejo no cinema do Kim Ki-duk, porque o cinema do Kim Ki-duk pode ser muito fofinho, e acho que o é. Não, acho mesmo, o João está a fazer uma cara feia que não dá para perceber no podcast, mas eu acho que os filmes que eu vi dele são filmes que têm... Está-me a faltar novamente a palavra, mas são filmes que têm bondade pelo seu meio, e que têm atenção às pessoas e são generosos para com os seus personagens, mesmo quando elas estão em posições um bocado precárias. Mas existe, tal como eu achei no final do Three Aaron, como acho no final do Spring Summer, existe algo a passar por baixo de negativismo, de isto afinal não é assim, isto tem toda uma aparência de ser fixe, mas no fundo disto tudo há muita miséria e estamos constantemente a repetir coisas e repetir problemas, e achei essa parte muito interessante. Sara, já agora, tu preferes Three Aaron a Spring Summer? Prefiro. Pronto, ok, pronto, estás errada. E tu, João? Sorry, Sara, eu também concordo com o Rafael neste. E é que eu acho que o Triaran é extraordinário, mas é um bocado difícil lutar contra um filme que é tão direto. Mas calma, eu gosto bastante sua genialidade. Eu gosto bem do Spring. Mas não gostas o suficiente.
Gosto! E isso é suficiente para haver ataques online. Eu não gostaste o suficiente de um filme. Mas quando ainda estávamos em off, eu estava a pensar que iria ter, e continuo a ter, muitas dificuldades a falar sobre este filme. Porque este filme é um filme que é extremamente direto, de certa forma. Todo o filme é passado em pequenas parábolas, em que tu percebes exatamente o que é que está ali a ser dito naquela parábola e percebes também tudo. Como é que todas elas estão articuladas entre si. Não é um filme extremamente complexo. Parecem pequenas historiazinhas de moral, não é? Exatamente. Como se fosse a telescola. Estamos a ensinar aqui uma temática, não é? A morte, o amor. E cá estamos. Nós, pelas estações. A cena da fábula acho que é muito fixe para isso, porque é um filme que passa-se muito à volta da natureza. E são personagens que têm muito poucas interações. Em histórias muito pequeninas e muito contidas, mas todas elas com lições de moral não só muito dúbias, porque tu percebes claramente que aquelas coisas que ali estão a acontecer são bonitas, entre aspas, mas que existe muitos problemas sobre a condição humana por baixo delas. Mas todas elas são muito claras e todas elas estão muito bem articuladas entre elas. E acho que é a própria simplicidade do filme que fica ainda mais bonita quando tu olhas para a capa do filme, ou pelo menos para a maioria das regiões em que é só o bonsai, que é um bocado aquela delicadeza, porque é um filme que é muito delicado também. Não sei, eu apaixonei-me completamente por este filme, achei tão singelo, não sei se é essa a palavra, mas achei muito agradável. Mas falem de Vossa Justiça, amigos, desculpa. Antes do João falar, queria só dizer, tu falaste na beleza do filme relativamente também às próprias estações do ano, mas especificamente o sítio que eles escolheram, aquilo é incrível, sendo que ajuda as estações do ano. Quando, por exemplo, está gelo, eles conseguem andar. Acho genial a porta ser só, como é que se chama? A ombreira. É só ombreira, exatamente. Não tem nada. É lindo. Lindíssimo. Está no e ninguém nada. contorna a ombreira. Toda a gente passa pela porta. Lindo. E é tão giro que com o gelo pode-se andar lá. Quando o gelo derrete na primavera já não se pode andar lá. Portanto, eu acho que o sítio que eles escolheram é belíssimo. Lindo. O gatinho, coitadinho, sofre. Ali com a tinta no rabo. Mas pronto. É o que é. Isso é o menos mal do que acontece a um animal nos filmes que já mencionámos até agora. Eu sei, mas pronto. Por isso, se quiserem ver estes filmes, vão sempre com um aviso de cuidado, malta, com algumas cenas de animais. Mas, eu não tenho muito para acrescentar, porque acho que já disseram tudo o que havia a dizer. É um filme absolutamente extraordinário. É como o Rafael diz, direto na sua simplicidade, mas muito, muito singelo. Quer que repitas essa palavra pelo menos mais 2 vezes, Rafael? É um desafio. Até ao final, com os filmes que temos não é fácil, mas farei o possível. Os próximos. Eu quero ver onde é que vais encaixar isto nos próximos. Será aqui uma situação complicada, mas farei o meu melhor. Bem, eu não sei se já disseram tudo acerca do filme. Eu pessoalmente não vou entrar muito porque, por razões óbvias, já estamos a gastar muito tempo e eu também não há muita coisa a acrescentar. Por isso vou já passar para a minha recomendação, que é possivelmente a minha recomendação menos controversa. Acho que é um filme likeable as fuck. Tipo, tão fixe, tão divertido, tão... Eu estou curioso para ver qual é que vocês acham, porque vocês não sabem qual é que eu estou a falar, por isso. Mas eu vou recomendar o filme mais recente destas listas todas, Beasts Clawing at Straws, de 2020. É realizado por Kim Young-hoon e o elenco é basicamente quase todos os atores deste filme participam nos filmes que todos já mencionámos. Desde a atriz do Circuit Sunshine, que aparece neste filme, um ator que aparece do Pet Viola também aparece aqui, a atriz vencedora do Oscar pelo Minari também aparece neste filme. O Beasts Clawing at Straws é um filme dividido em vários capítulos acerca, de certa forma, de vários conhecidos em situações financeiras complicadas, à procura de uma mala cheia de dinheiro. Ou simplesmente à procura de uma forma de conseguirem escapar da sua situação financeiramente precoce. Desde um empregado de limpeza forçado a cuidar da sua mãe doente, uma acompanhante de uma relação abusiva. Oh my god, agora eu estou a ver o pattern. Nós estamos doentes da nossa cabeça. Jesus Cristo, eu estou a ver o pattern, peço desculpa. E um homem que deve demasiado dinheiro a um agiota mafioso. Eu acho que nunca na minha vida disse a palavra agiota, por isso nem esqueci se isso funciona, whatever. Mas e claramente... Ok, já está. Uma, conta. Claramente os temas são
Capitalismo. Não há muita forma de fugir a esse tema principal deste filme. Capitalism sucks. Yeah, basicamente, tipo, é muito simples na forma como explora o seu tema, é muito direto também, mas o foco do filme está mais na ideia como o capitalismo acaba por tornar pessoas que carregam consigo uma espécie de malvadez e arrogância no meio de pessoas inocentes que simplesmente foram forçadas a estar nessa situação. Tipo, temos várias personagens que não fazem mal nenhum. Temos até uma personagem que fica em dúvida se deve levar o dinheiro consigo ou não, apesar da sua situação fazer uma pessoa pensar: yes, por favor, leva o dinheiro, fuck these people, leva o dinheiro para ti, meu. E depois temos outras personagens que simplesmente estão à procura completamente de mandar sempre alguém abaixo. E é um filme extremamente... É uma comédia negra que mistura thriller com drama, mas acho que é um filme muito, muito bom. Muito divertido, muito... Novamente, como acho que é um tema recorrente em todos os filmes que estamos a mencionar, é que mesmo quando existe uma espécie de vertente divertida ou de entertainment no filme, ou de beleza, existe sempre algo por baixo de tragédia, de certa forma. E este filme, literalmente, temos muitas situações em que é hilariante e depois há aquele momento, ok, isto é literalmente shitty as fuck, isto acontecer. E é likeable. É daqueles filmes simplesmente tipo, recorda o Tarantino no seu melhor. Acho que é a melhor forma de descrever este filme. E ao mesmo tempo consegue manter a sua independência, consegue manter a sua identidade própria. É um filme de um realizador. Este é o primeiro filme deste realizador. E a confiança que ele insere no filme é de louvar. Desde todos os elementos técnicos, o próprio argumento em si é um filme muito difícil de fazer em termos de edição, em termos de forma como mistura várias personagens e como cada uma delas tem sempre um momento de destaque e sai sempre completamente no seu melhor. Acho que é absolutamente incrível. É possivelmente a minha recomendação menos controversa e mais likeable aqui de todos. É a minha recomendação de Disco. É possível, mas também a fasquia não estava extremamente alta, João. Come on! Mas tu fizeste aí a melhor comparação, que acho que é uma comparação muito fácil, mas é se calhar a comparação mais fácil para as pessoas entender. Atenção, Pulp Fiction não inventou a roda, mas Pulp Fiction tipo, trouxe as coisas um bocado ao de cima. E este filme vai realmente. Este é um filme pós-Pulp Fiction. É um facto. E digo isto, atenção, como o maior dos elogios. Achei este filme excelente. Achei que é tempo muito bem passado, muito bom entretenimento, muito engraçado muitas vezes. É sempre fixe ver um filme cheio de personagens muito trashy a tentar saírem de situações em que elas próprias se meteram, e é muito agradável. E é um filme que nunca cai no erro de julgar qualquer uma das personagens. Todas elas tiveram momentos em que foram até bastante... Mesmo as personagens que são mais bestas, não as tomas necessariamente como más, são tipo só pessoas que estão em situações complicadas e estão a tentar resolver, talvez não o agiota. Esse se calhar é um bocado menos controverso, mas não sei, existe muito aquela cena do muito simples, que é tu queres saber quem é que vai ficar com aquilo, porque o filme é muito simples. O filme basicamente é pessoas a tentar ter uma mala de dinheiro. Pronto, ok que tu passas pelo meio da origem daquela mala de dinheiro, é verdade, e tens muitos twists pelo caminho, mas é quase um whodunit, mas tu queres saber quem é que ficou com a mala. E em termos de entretenimento, o filme é fantástico e, tal e qual como o João disse, é um filme muito fácil de gostar. Thank you. É a única recomendação fácil de gostar. Sorry, Sara, continua. Desculpa, ia só dizer que é mesmo... É bué fun ver o filme, é bué... É um bom tempo. É como tempo bem passado. É tempo bem passado, é isso. Concordo em absoluto com o que vocês disseram. Thank you. Eu tinha de arranjar um contraste para o Battlefield. Eu pensei, não posso só recomendar isto e recomendar uma coisa mais fácil de ver. Ainda não fomos só ao teu último, porque eu não sei o que é que o Rafael tem a dizer sobre Sim, mas repara, o próprio João confirmou, porque ele falou em contraste, porque um é muito bom e o outro é bué mau. Então, pronto. Come on! Eu vou sair daqui, tipo, é que é só para dar que estes são os meus filmes favoritos, não simplesmente os filmes que eu gostava de recomendar, porque acho que estão menos conhecidos e merecem ser vistos. Fizeste um excelente trabalho nesse aspecto, porque realmente a verdade é que temos de ser honestos, foste a pessoa que deu as sugestões menos óbvias, digo eu, porque eu escolhi 3 filmes consideravelmente não, muito celebrados, a Sara também moderadamente. Há pelo menos 2 dos teus são extremamente celebrados. Desculpa, ninguém sabe o que é o Three Iron. Eu não acho minimamente.
Acho que o Three Iron nesse aspecto está no mesmo nível que Spring Summer. São dois filmes que, ok, que se calhar as pessoas que veem tipo só um filme de vez em quando não sabem, mas as pessoas que andam pelo menos por aqui, pelo menos de nome, Certo. já conhecem o filme. Eu acho que há uma Certo. imagem de Three Iron que é tipo icónica para muitas pessoas dentro do cinema. É a capa que, por acaso, é o fim do filme, que é lindíssimo. Pois, A capa é o fim do filme. há imagens que são demasiado perfeitas para não serem capas de filmes. Infelizmente. Sim, mas tu não percebes propriamente o que é que está a acontecer ali, né? Porque se calhar pela capa parece que é um... Ah, Sei ok, ok. Já percebi. Ok. O filme é tudo menos óbvio, diga-se de passagem. Não, eu estou a falar da capa do filme, não, parece não. Eu sei, mas é isso mesmo que eu estou a dizer. É que o filme é tudo menos óbvio. A parte boa do filme, exatamente ao contrário de Spring Summer, que é muito mais direto. Three Iron, tipo, tu a maioria do tempo estás a tentar perceber, ok, o que é que estás a tentar fazer? E depois aquilo que ele está a tentar fazer é exatamente aquilo que ele está a fazer. O que é uma coisa um bocado parva. Estou a ver, boas sugestões aqui. Agora sou eu, né? Sim. Atira, Sara. Nova recomendação. A minha terceira e última recomendação vai de encontro à conversa que nós estávamos a ter ainda agora, que já é consagrado, é já conhecido e não sei o quê. Este é de todos o filme mais conhecido que eu tenho na lista, e é conhecido não é por aqueles que andam já dentro dos cinemas coreanos, é conhecido por toda a gente, acho que é como Old Boy este filme. Portanto, a minha terceira recomendação é o filme de 2010, I Saw the Devil, do Kim Ji-woon. Muito bem, yes. Boa. Good job. Basicamente, este filme é... como é que eu ia te explicar isto? Então, a última vítima de um serial killer é a noiva de uma espécie de agente secreto do governo, ou lá o que ele é, não é? É tipo um polícia, não é? Um agente ou whatever. E obviamente que este senhor tem o conjunto de skills necessárias para encontrar e para vingar o assassinato da sua noiva. Na verdade estamos a falar do Taken. Mas não. Taken coreano bom. Exatamente, era isso mesmo que eu ia dizer. Portanto, o que acontece aqui é diferente de todos os outros filmes deste género, de vingança, como o Taken, não é? É que isto torna-se num jogo absoluto de gato e rato. Porquê? Porque este agente, ele não quer simplesmente matar aquele homem e acabou. Não. Ele quer que aquele senhor sofra, mas sofra como gente grande. Portanto, ele em vez de o matar e acabar ali aquilo, tanto a sua sede de vingança como o serial killer em si, o que ele faz é dar-lhe um porradão, asfixiá-lo até ele desmaiar, deixá-lo às portas da morte para depois deixá-lo ir à sua vidinha. Portanto, e o que é que acontece? Depois volta a ir ter com ele e volta-lhe a fazer exatamente a mesma coisa, coisas violentas, grotescas, que se vê, tal como a Rafael disse há bocado, violência on screen, aqui está on point. Portanto, é uma repetição desta violência que não dá descanso nem ao serial killer, nem a nós. É muito sangue, é corpos desmembrados, é abusos sexuais, até canibalismo há neste filme. Atenção, meus senhores. Portanto, Bingo. não é? Também checks all the boxes aqui, é um bocado problemático. Mas eu acho que aqui o Rafael tem que concordar comigo. Aqui a violência não é gratuita. Isto aqui tem um propósito, ao contrário daquilo que ele estava a dizer em relação ao Bedeville. Eu vou ser massacrado por causa do Bedeville, caraças. Continuação. Portanto, nem sequer consigo catalogar isto como torture porn. Eu acho que está completamente justificado o que está a acontecer aqui. Eu acho que é um dos filmes mais praised coreanos e mesmo neste género em específico, thriller de vingança. Basicamente, o I Saw the Devil é praticamente uma exploração da nossa mórbida fascinação, que é o revenge, não é? A vingança, e daquela que não termina logo. Portanto, é quase o prazer de ver alguém sofrer aquela tortura toda, porque essa pessoa merecia, efetivamente. E isso também acaba por ser moralmente complexo, tanto para nós, para o espectador, porque apesar do nosso herói, eu vou-te a dizer aqui entre aspas,
porque neste caso acaba por ser um anti-herói, na minha opinião. Ele torna-se quase tão monstruoso como o vilão, e isso é que é interessante aqui. Além da realização ser fantástica, a banda sonora também, as performances dos dois. Portanto, o serial killer é o do Old Boy, que já sabemos que ele é espetacular. Aqui está espetacular também, é uma das melhores performances dele também, e o que faz de polícia também está fantástico. E portanto o I Saw the Devil é um dos meus filmes preferidos de serial killers e de vingança. E pronto, e é isto. Não sei o que é que vocês têm a dizer sobre Eu isso. adoro este filme. Adoro Thank you. este filme. Adoro este filme. Há bocado, eu já não sei se foste tu que fizeste a comparação com o I Saw the Devil. Com o Badfield, desculpa. Mas espera, eu estava a falar num sentimento específico. Que é aquele do quando entra clímax, os coreanos entendem bem isso, que é o tu estás mesmo a torcer por qualquer coisa. Isso, exatamente, mas aqui, por exemplo, para mim o build-up aqui funciona muito melhor, porque tu sentes que, de uma forma ou de outra, continua a ser uma luta de igual para igual. Tu sentes que aquela personagem nesta altura está a devolver a outra personagem aquilo que ele fez, e lá está, a forma como este filme brinca muito com a moralidade e com tu trazeres o teu próprio, outros monstros trazerem o teu próprio monstro cá para fora. Deixa-me só, antes de terminares, é que em relação a isso que estás a dizer, é interessante também a estrutura que o filme opta por fazer, que é, tu tanto estás com o vilão sozinho, tu tanto segues o POV, a perspectiva do vilão, como estás com o polícia também, ou seja, esta dualidade está sempre ali presente, não é? Dos dois monstros, ou dos monstros todos, dos devils todos. E repara, a maioria das capas do filme são sempre eles os dois metade das caras juntas, e acho que isso faz todo o sentido, porque o filme, com o seu avançar, vai juntando-os cada vez mais, em que se torna cada vez mais difícil tu perceberes não só onde é que começa e acaba o outro, mas onde é que começa e acaba o monstro. E acho toda essa parte muito interessante. Eu não tenho crítica nenhuma mais só da Devil, a não ser uma inacreditavelmente estúpida, porque é muito óbvia, mas é uma coisa que não consigo evitar pensar quando estou a ver este filme. Já vi este filme algumas vezes. É talvez o filme destas listas que eu vi mais vezes, embora já não veja há algum tempo. Mas a quantidade inacreditavelmente absurda de pancadas na cabeça que esta gente leva. I love it. É inacreditável. E com várias armas diferentes. Exatamente. É com pipe, é com tudo. Sim. Tudo. E o som das coisas a bater para mim é tudo tão seco que chega a um ponto, e principalmente há uma cena na casa, se eu me lembro bem, era um corredor da casa do canibal. A casa do canibal. Sim. Mas há um momento em que ele está tipo a bater, acho que é com um cano aí, e bate, e tu estás, não há forma, mano, ele está ali, acabou, pronto, aquilo está ali uma sopa da pedra no chão. Não, 2 minutos depois está o gajo a levantar-se, não, há aqui alguma coisa que não está bem, peço desculpa, ultrapassámos o razoável. Salvo a questão das concussões cerebrais, a Saw the Devil é extraordinária. E reparem, aqui nem é tanto pelo facto de ser gratuito ou não, ou por justificar no fim, mas a violência neste filme é mesmo muito bem feita. E acho que, lá está, acho que aqui fazer a comparação com o Bidville é chato, porque o patamar em que se põe aqui a Saw the Devil é muito alto. E é engraçado que a câmara obriga-te a olhar, não é? Tipo, não desvia, não é? Não. Tu vês cada pancada, mas para mim o som neste filme às vezes ainda faz mais do que faz necessariamente a imagem. Porque o som de coisas a bater de forma muito seca na cabeça é inacreditável. Eu só queria acrescentar, antes do João falar, porque ele também gosta, acho eu, deste filme, queria só acrescentar que, apesar desta atenção, o filme é mesmo bué violento e é muito gráfico, mas além disso tem uma fotografia lindíssima. Logo a cena inicial com a neve e com o sangue no chão é absolutamente lindo, lindíssimo. E em todo o filme, a maneira também como as cenas de ação e de luta e mesmo perseguições de carro, a maneira como está feito, como está filmado, está tudo on point. Este filme é excelente. João? Concordo absolutamente. Eu não vou adicionar muito, porque a verdade é que já vi este filme às vezes, é possivelmente a opinião mais
tipo, igual que em todos nós temos o mesmo amor pelo filme, também é dos meus filmes favoritos de terror e de vingança. Eu vou só responder uma coisa ao Rafael, porque eu até escrevi uma análise a este filme no Fio Contor, vão ver, espero que gostem. Se não gostarem não digam nada, vamos fingir que gostaram, na minha cabeça. Mas este filme para mim é absolutamente extraordinário, é tipo, já disseram tudo o que havia a dizer, a única coisa que eu vou só adicionar é só uma resposta para o Rafael, que estava a dizer que a quantidade de pancadas na cabeça era exagerado. Eu acho que isso faz tudo parte da ideia da fantasia de vingança, como a Sarah estava a dizer. Tipo, o filme lida muito com uma personagem que não consegue largar a vingança, e isso também está muito relacionado com o nosso próprio desejo de vingança, a nossa própria fantasia, e a forma como eles conseguem sobreviver a tanta coisa também está muito ligada à forma como nós olhamos para a nossa fantasia, que nunca pode ser saciada. Tem sempre de haver, tem de sempre continuar, mesmo que a personagem claramente não sobrevivesse na vida real, mas aí é que está a parte mais que eu acho mais fascinante, é a ideia que o filme acaba por também tornar-se um bocado mais fantasia do que realidade, ainda que as situações sejam todas tipo na realidade do filme. E é basicamente tudo que tens a ser. Isso é uma forma muito mais interessante de olhar para o filme, por acaso. Porque lá está, eu ainda não tinha pensado nessa parte, mas brincar com a parte da fantasia, da forma como tu muitas vezes na tua própria cabeça estás a imaginar, eu fazia aquela eu não posso dizer isto aqui porque senão sou despedido. Exato, é a tal cena que eu estava a dizer, tipo, é uma fascinação mórbida que nós temos de nós imaginarmos a da bater com raiva. coisas na cabeça das pessoas, não é? Tipo, eu tenho de lidar com algumas pessoas durante o meu dia-a-dia que eu olho e penso, tão bem que ficavas com um cano na cabeça. Cala-te bem, pá. E acho que o filme brincou um bocado com isso. Agora que o João disse isso, não tinha pensado nisso dessa forma, que aquilo torna-se de todas as formas uma fantasia. E mesmo aquele final também é bem fantasioso do que acontece. Não vamos spoiler, mas é... Pois, porque não posso. A Sarah sabe... Não posso. Não posso. A Sarah está-me a abanar a cabeça. Não posso. Desculpa, João. Continua. Não, tá. Acho este é o filme que ia ser a resposta. Tipo, é mais consensual, então. Este é muito consensual. Por isso, acho que está tudo dito esta parte. Por favor, vejam essa Daredevil se não viram. Eu só quero mencionar que vou ter agora um momento hipster, peço desculpa. Eu vi este filme no cinema. Tipo, desculpa, eu tive de apontar isto porque é muito raro conseguir ver filmes sul-coreanos no cinema, e o fato de eu ter conseguido ver este foi tipo um sucesso enorme. Já agora, também viste Old Boy Remaster. Depois viste. Mas isso foi muito mais tarde. Estou a dizer, na altura em que os filmes sul-coreanos ainda não vinham muito cá para os cinemas. Sim, preciso só de fazer uma pequena referência, um shout-out. Porque eu tenho um amigo que é o Gustavo, que por alguma razão, eu uma vez partilhei uma imagem deste filme, já não sei se foi o que te recomendei, mas eu acho que sim, mas não tenho a certeza, em que ele disse que este tinha sido um dos melhores filmes que ele já tinha visto na vida. E acho sempre isso uma coisa interessante, portanto vai daqui um abraço ao Gustavo, que é o bom miúdo. Nice, abraço Gustavo, de todos Boa, nós. Gustavo. E vamos agora entrar na próxima recomendação, que é do Rafael. Manda-nos aí a tua recomendação. Ok, agora acabaram-se as premissas simplistas, porque esta é um bocadinho mais chata de explicar. Boa sorte. Nem eu sei muito bem como é que vou explicar esta premissa, mas pronto, o filme que eu vou sugerir é The Wailing. E este era o filme que o João queria que eu falasse no início quando falou de filme de terror, porque The Wailing é, de todas as formas, um filme de terror, e nesse aspecto um filme de terror extraordinário. Ainda hoje, eu ouvi o filme não há muito tempo e nunca mais me saiu da cabeça, e ainda agora não consigo perceber muito bem o que é que o filme está a tentar dizer. Eu sei que ele me está a dizer qualquer coisa, mas eu ainda não sei necessariamente o que é. E acontece muita coisa em The Wailing. Portanto, basicamente, numa comunidade, posso dizer, pequena, começam a aparecer pessoas... começam a desaparecer pessoas e começam a aparecer de forma esquisita. As pessoas começam a achar que pode ser algum tipo de vírus ou de doença, e as coisas vão ficando cada vez mais macabras naquela comunidade. E isto segue a história da investigação deste tipo de vírus que se está a passar pelas pessoas, e as pessoas são encontradas em muito mau estado, e depois começa-se a perceber que talvez haja algo sobrenatural a acontecer com isto, envolvendo um senhor japonês que está a viver à beira desta comunidade e faz coisas um bocado estranhas e é um bocado creepy. E usa galinhas pretas, literalmente. Isto é um filme que usa galinhas pretas e
E não é tipo para nos rirmos, não. É genuinamente aterrador. Este filme tem uma cena em específico que é das coisas mais bem executadas que alguma vez vi na vida, que é uma cena quase de exorcismo que acontece neste filme. Essa cena, a montagem dessa cena é inacreditável, genuinamente. E é um filme que te faz estar constantemente a adivinhar até ao fim. Até ao último momento do filme, tu não sabes o que é que vai acontecer. E quando o filme aceita realmente aquilo, ou seja, aceita o elemento sobrenatural, abraça o mesmo. Isso The Wailing é um excelente exemplo da qualidade que o cinema coreano tem muitas vezes em aceitar, não lhe quer chamar o absurdo, mas é quase isso. As tuas maiores fantasias, eles dão-lhe vida, não só na violência, mas mesmo na própria iconografia da coisa. Não sei explicar muito bem, mas existe muito o sentido de risco que o João falou no início, de isto vai ser ousado e vai ser diferente, e até pode alienar algumas pessoas, porque e consigo olhar muito facilmente para pessoas olharem para o final da Wailing e dizer que isto é um bocado parvo, mas é aterrador para mim, é genuinamente aterrador e vai muito longe. E fala muito, lá está, o João falou disto no início em relação ao contexto histórico. Mas o elemento da Coreia e do Japão e da relação entre os dois países está muito presente no filme, e nunca das formas que nós achamos. Nós achamos muitas vezes que se trata de um filme que fala de xenofobia e do sentido comunitário fechado, um pouco, se calhar dá semelhança um pouco com Secret Sunshine, mas o filme vai constantemente mudando aquilo que está a tentar dizer e vai constantemente adaptando-se àquilo que as nossas personagens estão a sentir. Não sei, The Wailing deixou-me uma impressão muito estranha em mim, que eu não sei explicar. Foi por isso que escolhi, porque deixou-me muito desconfortável e continuo até agora sem saber muito bem o que achar do filme, mas estou fascinado com ele. Eu adoro The Wailing. Tenho aqui no Letterboxd aberto. Vi-o em 2019, quando estava a fazer uma maratona de Halloween, de filmes de terror. Vi um filme por dia de terror e neste dia vi o The Wailing. E é engraçado tu teres dificuldade em explicar o filme, porque demónios vão à pesca no The Wailing. Os espíritos jogam xadrez uns com os outros e com humanos, não é? E tu, a meio do filme, tens a sensação, ok, já sei para onde é que isto está a ir, e ele depois muda completamente aquilo que está a fazer e apanha-te completamente desprevenido. Se alguém seguir esta recomendação, não olhem para o tempo do filme, porque ao olharem para o tempo do filme vai-vos parecer longo. Assusta um bocadinho. Assusta, mas é completamente... O tempo é completamente merecido. Acho que funciona na sua totalidade. É um filme super cativante e por mudar tanto é bué, intriga-nos, não é? Desde o início que tu estás tipo, ok, o que é que vai acontecer? Ok, já sei o que é que vai acontecer. Não vai acontecer nada disto, vai acontecer outra coisa qualquer. A fotografia também é fantástica, e ainda bem que falaste na cena do exorcismo, porque eu acho que a garota é impressionante. O acting da miúda, que trabalhar com crianças já sabemos que é sempre complicado, mas aqui é incrível. Eu não sei como é que ela fez aquilo, mas ela está excelente. Adoro este filme. Performance extraordinária, tanto dela como do protagonista, caraças. Tipo, que apesar de ser tipo um filme de terror mesmo puro, tipo, este filme é medonho. As coisas que tipo, vemos e que a intensidade de tudo é muito medonho. Ainda assim tem muitos momentos, tipo, especialmente mais para a primeira hora, assim, mais divertidos, assim, meio comédia negra. Tipo, eu farto-me sempre de rir com aquele corte para as pedras, em que aquela mulher está a tirar pedras, tipo, cortamos para fora e depois quando cortamos para ele, está cheio de pedras à sua volta. Tipo, há vários momentos desses também de humor negro no filme. Como já mencionei, a cena do exorcismo é perfeita, mas o terceiro ato todo é possivelmente dos melhores terceiros atos de sempre. Eu tive o prazer de ver este filme no Hotel X e toda a gente na sala estava colado ao ecrã mesmo. E é um terceiro ato ainda cerca de 45 minutos mais ou menos, e tu não sentes, gente, estás lá preso naquele momento com os personagens.
é assustador. Tu sentes mesmo que muito do filme é a ideia de encarares evil na sua personificação total e a forma como tu lidas com isso depois, em que não consegues simplesmente libertar-te disso. E para mim, quanto mais vejo o filme, mais amo. Tipo, é incrível. Houve uma parte de mim que estava mesmo a questionar entre este e o I Saw the Devil, em termos de tipo aquilo que eu mais gosto, porque o Devil, enquanto mais vejo, mais amo tudo acerca do filme. Apesar de ser quase 3 horas, que é uma duração que para muitas pessoas vai ser assustadora, o tempo passa muito levemente. As cenas são tão fortes, são tão intensas. Tipo, é um filme também que oferece muito entretenimento e como disseram, inesperado, cheio de twists e nunca sabe exatamente o que está a acontecer. Para mim, The Lowing é simplesmente extraordinário por tudo o que já mencionaram, e não vale a pena estar a entrar muito mais nisso porque já disseram tudo o que havia a dizer. É extraordinário. Falta-me só dizer uma coisa que estava-me a esquecer, também já vi o filme há uns poucos meses atrás, aí 2 meses, estava-me a esquecer disto. O filme faz uma reflexão sobre crença muito mais interessante do que aquilo que me parecia no início, porque o filme sempre me pareceu ao longo da sua duração, porque lá está, como dissemos, o filme vai mudando várias vezes, mas os temas do filme nunca foram para mim extremamente claros, e continuam a não ser, mas há toda uma exploração sobre crença, sobre se deverá ser algo superior ou não, sobre tu muitas vezes acreditas em ti mesmo, o teu próprio instinto acima de uma qualquer divindade ou o que é que seja. Não sei muito bem concretizar o que é que o filme está a querer dizer, acho que é um bocado difícil dizer, principalmente só depois de uma vez. O João, isto deverá ser muito melhor do que eu explicar, mas aquilo que o filme propõe, não necessariamente as respostas que dá, mas aquilo que propõe é tão interessante, porque tal e qual como falamos no início, o cinema coreano é um cinema que tem imenso valor de entretenimento, mas a quantidade de subtexto que tem por baixo é sempre gigantesca. Eu acho que isso que estás a dizer também, a questão deles inserirem a temática do sobrenatural, não é? Também ajuda a que não seja tão claro, que não sejam respostas tão claras também, não é? Isso também às vezes é fixe, não é? Não precisamos de ver um filme e saber propriamente exatamente aquilo que está a dizer à primeira ou à segunda. Não, quando eu digo isto mesmo como uma coisa boa. Exato, é isso. Deixa-te a adivinhar e deixa-te a querer voltar e a perceber e o que é que se passa aqui, e sim, garantidamente vai ser daqueles filmes que eu vou voltar a ver e vou retirar coisas completamente novas ou completamente diferentes e que vai fazer-me repensar tudo aquilo que eu vi até agora. Isso é o melhor sinal que tu podes dar a um bom filme. Precisamente. Bem, malta, ao contrário das escolhas da Sara e do Rafael, o cinema sul-coreano pode ser mais famoso a nível mundial pelas suas obras violentas, mas não é só definido por terror ou thriller. Claramente, nós já mostramos aqui várias opções que vão contra essa ideia mais generalizada do que é o cinema sul-coreano. Seria ridículo e absurdo estar a resumir dessa forma, e por isso é que nós tentamos também abranger as escolhas. E por isso é que eu quero acabar estas nossas recomendações com a minha. Isso é bem presunçoso, peço desculpa, mas eu queria acabar com uma que eu acho que é uma mensagem muito otimista em relação a todos os aspectos que o filme explora. E claro, sendo eu obcecado a um nível doentio, possivelmente, com o Park Chan-wook, tinha de incluir aqui um filme dele. Eu não queria incluir a trilogia de Vingança, porque, como a Sara mencionou, um episódio total dedicado a isso. Queria recomendar um filme dele menos famoso, menos conhecido, e que acho que mesmo para as pessoas que o conhecem não é tão valorizado como eu acho que merece. Isto não vai ser uma coisa com um bad view, este aqui merece mesmo, caraças. A minha recomendação é o filme I'm a Cyborg, But That's Okay. E quero só mencionar que o enredo basicamente é um bocado difícil de explicar o enredo do filme. É acerca de, mas como o título diz, é acerca de uma jovem que acredita ser um ciborgue e após um acidente no trabalho que os médicos suspeitam ser uma tentativa de suicídio, ela é internada num hospício e neste lugar ela conhece um homem que acredita conseguir roubar a alma das pessoas, e é no seu essencial um romance. É um filme que eu já vou entrar mais tarde quando entrarmos na conversa entre os três, porque acho que isto vai ser uma conversa interessante, somente com a perspectiva do Rafael. Não faço nem ideia do que vai ser, mas acho que no seu essencial o filme começou como uma criação para a filha do Park Chan-wook. O realizador estava a trabalhar constantemente fora de casa, longe, e era numa altura da explosão do cinema coreano, então ele estava constantemente em trabalho.
E como os seus filmes não são exatamente próprios para, para raparigas jovens, ele decidiu criar um romance dentro dos gostos da sua filha para ela poder ver. Para mostrar uma espécie de carta de esperança e amor para a Sofia acerca do que ela merece na sua vida. A ideia de conexão, a ideia de ser aceite, não importa o mundo em que ela viva. E acho que é um filme absolutamente bonito, é um romance extraordinário. É como no Paixão, que é muito, muito estranho, muito surreal, muita comédia meio negra, meio surrealista, mas não deixa de ser um romance absolutamente belo. Eu adoro este filme e quero só apontar cá a atriz principal, Lee Seung-jung, espero ter dito o nome dela bem, é a atriz de Tale of Two Sisters. E eu não fazia a minha ideia. Ela está completamente diferente. É uma atriz absolutamente extraordinária, porque eu nunca a reconheci. Já vi este filme tantas vezes e nunca a reconheci. É incrível, incrível. Só queria mencionar isto porque acho que é uma performance absolutamente extraordinária. E como eu disse, é um romance que eu tenho uma paixão enorme sobre este filme e acho que merece mais valor do que aquilo que tem. Vou agora abrir a conversa para toda a gente porque acho que vai ser curioso. Eu adoro este filme. Adoro. Lá está, eu não sou uma fã incondicional de romances como aqui o João, que papa tudo o que é filme de domingo à tarde. A questão aqui é que este romance, lá está, tem mãozinhas de ouro, não é? É original, é completamente diferente e faz uma coisa que é respeituoso em relação à temática que está a retratar. Na minha opinião, acho que eles trataram a questão de mental illness, como é que se diz em português? Doenças mentais, essas coisas. Sim, da saúde mental, de uma forma bastante eficaz. E a questão da aceitação que o João estava a dizer, claro que sim, ela é um cyborg, que seja, as pessoas que amem e aceitem-na como ela quer ser. Eu acho que este filme é muito fofinho, é a palavra que me ocorre, é um filme muito fofinho e tal como tu referiste a questão da atriz principal, eu vou referir outra coisa que eu acho engraçada, que é o rapaz que faz par com ela, ele é cantor, não é? Eu acho que ele era um cantor da Coreia ou lá o que era. Então, sim, ele tem um yodeling que faz par com o yodeling do José Figueiras. Aquilo está absolutamente incrível. Essa sequência de sonho é lindíssima. Tem uma voz tão singela. Muito bem, Rafael. Boa. Pronto, agora estou muito curiosa com a opinião de Rafael. Ora então, João. Oh my God, vais-me partir o coração. Não, vou ser chato, porque eu também gostei. Não, achei muito fofinho, achei muito engraçado. Não me liguei tanto à história como vocês, tive alguma dificuldade a entrar um bocado naquilo que o Park Chan-wook estava a tentar fazer. E demorei algum tempo a perceber onde é que o filme estava a tentar ir, porque não estava a perceber se o foco do filme seria necessariamente tipo a struggle dela. Acabou por não ser, acabou a ser tipo ela a encontrar, tal e qual como tu disseste muito bem, encontrar pessoas que a ajudem pelo caminho, e encontrar as pessoas no meio do teu mundo estranho e onde podes viver à tua forma. Vou ser muito desinteressante a falar de I'm a Cyborg, That's Okay, porque eu achei o filme muito fofinho, achei muito agradável, mas simplesmente emocionalmente não me liguei. No entanto, tem vários momentos absolutamente hilariantes. O momento do filme em que não vou spoiler a cena, até porque acho que é maravilhosa, mas em que a câmera se afasta muito e vemos as coisas quase como se fosse um jogo de tabuleiro. Toda essa cena é maravilhosa. Eu gosto muito das explosões de violência dos filmes do Park, porque às vezes tem nem a sensação de a palavra gratuita aqui não funciona, mas aquilo que eu quero dizer é que aparecem tão do nada que são muitas vezes claramente tipo a cortar o tom do filme naquela altura, tipo, marcar ou quase como o fim de um capítulo, ou dizer ok, lembrem-se, isto aqui não é necessariamente a sério, ou existe um momento de fantasia aqui que eu adoro, e este filme tem alguns momentos de explosões de violência que depois contrastam muito bem com momentos mais fofinhos e mais
carismáticos, principalmente da parte das duas personagens principais. Não sei, achei muito fofinho, está longe de ser um dos meus trabalhos preferidos do parque, mas achei muito agradável de se ver, achei uma excelente comédia romântica. E é tão interessante, tipo, a maneira como ele explora alguns traumas, quer dizer, a avó dela, ou o que era, achava que era um rato, ou qualquer coisa do género, não é? Sim. Portanto, toda a questão dela achar que o rapaz rouba, não é só ela que acha, não é? É todo o hospital, não é? E a maneira como ele transfere o poder, não é? Ou retira o poder do outro, ou imita o outro, e depois há um que sente culpa de tudo e mais alguma coisa e anda para trás sempre. Tipo, cada particularidade de cada uma das personagens é tão... Isto se calhar parece mal de dizer porque é engraçado de ver, não é? Mas mostra um lado muito humano daquelas personagens, não é? Ninguém está a gozar com aquelas personagens. É engraçado de ver, mas não é de gozo em si, estão a perceber? Não sei se... Sim, porque até a situação da minha parte hoje é um bocado meio abstrata e o filme brinca muito com a ideia do que é a realidade para umas pessoas e o que é a realidade para outras. Logo a primeira cena que temos em que ela está no hospital e temos uma paciente também a conduzi-la por todo o sítio e está a explicar a todas as personagens. E depois percebemos que afinal não é o caso. Tipo, novamente tipo, estamos neste mundo em que a realidade de umas pessoas é diferente das outras. E a forma como isso não faz mal, como isso, especialmente num mundo em que nós temos de obedecer todos a uma simples realidade, a um simples mundo direto. É isto que tens de fazer, é isto que tens de ser, é este o teu caminho para o resto da tua vida. É refrescante ver um filme em que tu claramente notas que é um coisa de mostrar, não, nós devíamos aceitar a realidade das pessoas, também a realidade das pessoas que não estão literalmente a magoar ninguém, tipo, nem elas. Aliás, o que magoa mais a personagem principal é o facto de ninguém tentar comunicar com ela da sua forma. As médicas falam sempre, tens de fazer isto, tens de fazer aquilo, e ele é a primeira ou a personagem... forçar, a cena do forçar a comer, não é? Porque ela tem um distúrbio de alimentação, não é? Sim. E o facto de a forçarem não era a melhor abordagem. Então a melhor abordagem é de outra pessoa que também está institucionalizada, quer dizer, é bem interessante e é bem bonito ver isso. E eu acho absolutamente incrível ela a pôr as pilhas na boca a tentar alimentar-se, e adoro ela a falar com a máquina dos sumos. Adoro. E adoro os dentes, ao contrário do Rafael, da dentadura da avó. Ai, é nojento, mano. Mas Come on, é tão não, atenção, eu acho o sentimento muito fofinho, simplesmente causa uma repulsa. O sentimento é fofinho. Aquilo que eu se calhar mais gostei do filme foi sentir. Lá está, porque nós muitas vezes falamos dos filmes quando tivessem, e eu acho genuinamente que tem, não vou um bocado além do realizador, mas tem um espírito próprio. E eu acredito muitas vezes, eu olho para a I'm a Cyborg e sinto imenso que o filme está 100% a acreditar naquilo que a personagem lhe está a dizer. Nunca existe uma sensação do filme estar a olhar nem de cima, nem se calhar como de fora, quase a observar meramente. Não, o filme acredita genuinamente e trata o filme como se tudo aquilo que tivesse a acontecer fosse real para ela. E nunca quebra essa fantasia. E quando quebra, tenta sempre humanizá-la. E acho isso muito bonito. Sim, essa cena especificamente, quando ele diz que a consegue curar, é tão bonito, não é? Tipo, quando ela tira a camisola e ele diz que lhe vai pôr um Megatron, ou lá como é que ele chama aquela porcaria. É tão giro, pá. É bué fixe. E toda a cena, e eu acho bué fixe quando eles estão todos no refeitório e ela está quase a dar uma garfada e toda a gente está tipo com a colher na mão também à espera que... Pá, é bué fixe. O filme é bué fofinho. Normalmente a ideia de encontrares uma comunidade que te aceite, que olhe para ti com respeito, e é a própria personagem dele que tipo, comunica com ela através da sua própria linguagem. E isso para mim é a parte mais fundamental do filme. É porque, não é só por causa disso, porque o I'm a Cyborg But That's Okay é também um filme acerca da procura pelo sentido da vida, o medo de ficarmos esquecidos no mundo, a necessidade de conexão que nos faça sentir vivos, que nos faça sentir amados ou necessários no lugar onde vivemos, já que existimos, estivermos isolados do mundo. Porque a personagem dele, ele tem medo de se tornar tão pequenino ao ponto de ser só um ponto no mundo.
E por Isso vezes acontece, tu vês isso, ele a Sim. ficar pequenino, é tu engraçado. vês mesmo ele a diminuir, tipo, e falar com as outras pessoas que são normais, mas têm aspecto gigante. E é um dos elementos que eu acho tão fascinantes no filme, porque por vezes parece que vivemos num lugar que não podemos ser ouvidos e que não temos qualquer importância ou significado. Por isso, encontrar alguém que comunica connosco a nossa própria linguagem estranha e que quer participar no nosso mundo ativamente é outra forma de encontrar significado. E muitos dos filmes do Park Chan-wook funcionam quase como uma ópera. E acho que a maior parte dos filmes dele, são uma espécie de ópera em que as personagens procuram um significado. E por vezes encontram um significado que não é o apropriado para elas, mas segue muito uma ideia completamente única à nossa forma de viver, à humanidade, que é a nossa procura por significado. E, bem, espero que os nossos ouvintes tenham encontrado significado e propósito neste podcast e que encontrem significado e conexão nas vossas vidas também. Acho que... Sara, o que é que achas? Posso acabar assim? Tipo... muito obrigado por terem ouvido até ao final, por terem ouvido 10 segundos e existido, desde que tenham tentado, já fico contente. Obrigado ao Rafael e à Sara pela vossa contribuição para este episódio. Não se esqueçam de deixar comentários com as vossas sugestões, recomendações. Concordam com as nossas? Não concordam? Comentem, deixem likes, partilhem. Estamos em todas as redes sociais, temos um site com críticas, análises e muito mais. Temos alguns dos filmes mencionados lá no nosso site, por isso vão lá, façam partilhas, façam tudo. Subscrevam o nosso canal de YouTube, sigam o Spotify e se quiserem apoiar-nos financeiramente temos um Patreon onde pelo preço de um café e um pastel de nata podem ajudar-nos a criar mais conteúdo interessante para o fio condutor. E acho que é assim que vamos acabar o nosso episódio sobre o cinema sul-coreano. Existe demasiado para falar, por isso fizemos o melhor esforço possível para conseguirmos dar algumas sugestões assim interessantes e novas para expandir o vosso horizonte em relações de cinema. Muito obrigado a todos. Rafael, Sara, despeçam-se. Falta só dizer E o condutor.com.pt. Convém. E também informar as pessoas que gostava imenso que vissem Bidwild. Oh my god, Bad Bill. Sim. Todos vocês explicarem ao João que ele está completamente maluquinho da cabeça dele. Porque, não, nem pensar, nem pouco mais ou menos. Não, porque eu vou-te explicar, se alguém nos responder, e se nós perguntarmos qual é o vosso filme favorito coreano, quais são as apostas que as pessoas vão responder? Old Boy. Yeah. Old Boy. Yeah. Mas lá está, nós fazemos parte desse clichê. Portanto, Não, mas nós conseguimos não... não foi uma das nossas sugestões. Não falámos do Old Boy, mas estão aqui dois filmes do parque. Sim, mas nenhum deles escolhidos por mim. Deixem-me só dizer que há bocado queria dizer isto e esqueci-me antes de fecharmos mesmo. O João há bocado falou do A Tale of Two Sisters. Eu estava para pôr esse na minha lista, porque é mesmo terror puro, não é? O The Wailing também lá vamos encaixar. Mas tive mesmo para pôr esse, portanto fica uma extra recomendação. Sim, o Tele é mais mainstream horror, de certa forma. Sim, esse curiosamente é o meu filme de terror favorito, A Tale of Two Sisters. Adoro. Pronto, não vamos começar o tchaca-tchaca. Okay. Não vale a pena. Eu queria recomendar filmes antes conhecidos, Rafael. A Sara já nos mandou o calor e... Até à próxima! Adiós. Annyeong. Thank you. Gustavo,